Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 29. Capítulo 318. Conhecendo um ídolo. Capítulo 318. Conhecendo um ídolo. Ela não vai realmente me fazer subir, vai? Agora que as coisas chegaram até aqui, Yeshil não pôde deixar de se sentir inseguro. E quando ele olhou para o palco, Su Muxen estava hesitando com sua resposta. Número 19 ou número 23? Su Muxen murmurou. Todos os membros da audiência ao redor se viraram para olhar para eles. Seus olhos estavam cheios de inveja. Não importava qual fosse a resposta dela, um deles teria a chance de subir. No momento, só temos essas duas opções. Você quer jogar uma moeda para decidir? O anfitrião sugeriu. Não há necessidade. Já pensei na minha resposta. Su Muxen disse. Ah, então qual? O anfitrião perguntou. Su Muxen disse e então fez uma pausa respirando fundo. Yeshil descobriu isso. Ele tinha certeza de que Su Muxen não o escolheria. A garota estava apenas brincando com ele deliberadamente para assustá-lo. Infelizmente, seu pequeno esquema foi descoberto por Yeshil e ele não se intimidaria com isso. Com certeza, depois de respirar fundo, Su Muxen escolheu o número 23, o assento de Tang-Ho. Ah, é você. Shen Gogo foi o primeiro a gritar. Ela estava claramente mais animada do que a pessoa escolhida. Tang-Ho já estava perdida antes, mas sua mente estava clara agora. Ela riu. Parece que minha sorte hoje está muito boa, embora seja uma pena para uma certa pessoa. Shen Gogo riu ao olhar para Yeshil. Ela deu um tapinha no ombro de Yeshil. Suspiro. Você por pouco não percebeu. Não fique muito desapontado. Mas o rosto de Yeshil estava calmo como sempre. Ele não tinha nenhum tipo de expressão de inveja ou ciúme como os outros espectadores. Na verdade, ele não parecia nem um pouco desapontado. Ele parecia que tudo estava exatamente como ele esperava. Shen Gogo de repente lembrou que, embora nunca tivesse ouvido falar do nome dele antes, ele já havia estado na cena profissional antes. Parecia que subir no palco realmente não era grande coisa para ele. Shen Gogo sentiu um pouco de pena por não ter sido capaz de aproveitar esta oportunidade para desferir um golpe em Yeshil. O anfitrião já havia chamado os dois para frente e os dois entregaram seus pertences para Yeshil cuidar. Trabalhe duro e admire nosso heroísmo. Shen Gogo entregou o binóculo para Yeshil. Boa sorte para se aproximar do seu ídolo. Yeshil riu. Como se você precisasse dizer isso. Shen Gogo virou-se arrogantemente e caminhou em direção ao palco com Tang-Ho. Os dois últimos convidados chegaram ao palco. Duas garotas muito lindas. Vamos todos conhecê-las. O anfitrião notou que Shen Gogo e Tang-Ho eram ambos muito bonitos. Pode-se dizer que eles não eram muito inferiores a Su Muxen. Posso perguntar seus nomes? O anfitrião perguntou. Shen Gogo, Tang-Ho. Os dois responderam. Parece que vocês dois são como Muxen queria. Vocês dois estão juntos? O anfitrião perguntou. Sim, somos bons amigos. Shen Gogo respondeu. Vocês dois tiveram a sorte de participar do evento de hoje do All Star Weekend. Quais são seus sentimentos sobre isso? Claro, estou muito animado. As perguntas foram praticamente todas respondidas por Shen Gogo. Depois que Tang-Ho disse o nome dela, ela apenas ficou de lado com um sorriso. Seu olhar se voltou ao ver a estrela Su Muxen, a estrela favorita de Shen Gogo, sorrindo para ela. Seus olhares se encontraram e Su Muxen acenou com as mãos para trás, sorrindo. Tang-Ho ficou um pouco assustada, mas ela rapidamente retribuiu um sorriso amigável. Claro que é Su Muxen. Neste momento, o anfitrião perguntou a Shen Gogo quem era o seu jogador favorito, ao que Shen Gogo respondeu rapidamente com o nome de Su Muxen. O anfitrião imediatamente fez Su Muxen vir e interagir com seu fã. Shen Gogo não sabia se ela estava sonhando ou não, mas tudo parecia passar rápido demais quando ela foi apressada. Quando ela chegou na frente de Su Muxen, ela ficou muito mais arrogante. Ouvir a voz suave e baixa de Shen Gogo conversando com Su Muxen foi o suficiente para fazer as pessoas familiarizadas com ela sentirem que não era real. Mas o anfitrião não poderia girar apenas em torno deles. Afinal, os outros 3 jogadores profissionais e os outros 2 convidados já estavam no palco também. Eles não poderiam ficar se sentindo ignorados. Enquanto o anfitrião entrevistava os outros participantes, Su Muxen e Shen Gogo ainda conversavam. Na verdade, Shen Gogo não tinha ideia do que queria dizer ao seu ídolo, embora Su Muxen tenha tomado a iniciativa de conversar com ela sobre algumas das coisas divertidas e interessantes para as jogadoras do Glory. Infelizmente, eles não tiveram muito tempo para conversar. Após o anfitrião terminar as apresentações, a partida começou oficialmente e os 8 jogadores foram para suas respectivas plataformas. Foi muito curto. Este foi o único arrependimento de Shen Gogo. Ela realmente queria conversar mais com Su Muxen. Su Muxen não era mais aquele ídolo distante que ela só via na internet, mas em vez disso, era como uma boa amiga. Ela realmente queria se aproximar dela. Infelizmente, quando o dia acabou, Shen Gogo sabia que nunca mais teria outra chance. No final, Su Muxen era uma figura de celebridade e apenas uma jogadora normal. A realidade sempre foi assim. Quando Shen Gogo subiu até sua plataforma, ela se sentiu bastante forçada e olhava de vez em quando para o local onde havia conversado com Su Muxen. O evento continuou. Depois que os 8 jogadores subiram para suas respectivas plataformas de jogo, eles começaram a fazer login com seus cartões de conta. O anfitrião obviamente perguntou sobre a classe e o nível da conta.
No entanto, a Soft Mist de Tang Ho ainda não estava no nível 40. Se ela jogasse com os outros personagens de nível máximo, então não seria nada justo. Então o anfitrião propôs dar a Tang Ho uma conta de mago de batalha de nível 70. Tang Ho não reclamou e aceitou de bom grado. Os personagens dos 8 jogadores foram projetados no palco. As telas eletrônicas apresentavam a perspectiva de cada personagem. Mas para surpresa de todos, quando Shazin Azi de Shengoku apareceu na tela, houve bastante comoção entre o público. Perseguindo Azi? Aquela perseguindo Azi? Depois de ver aquele personagem aparecer, os membros da audiência de repente começaram a discutir uns com os outros. Sim, é esse. Lembro-me do equipamento dela. Alguns membros da audiência afirmaram. Shazin Azi era bastante famosa e sua fama veio de quando Yeshio a usou para lutar contra Poplar Beach. Poplar Beach pode não ter sido muito querido, mas no domínio celestial ele era certamente um especialista famoso. Ser derrotado tão rapidamente dessa maneira causou bastante comoção na comunidade de jogos. A gravação daquela partida estava na lista de classificação de vídeos populares há muito tempo. Quem viu o vídeo conhecia Shazin Azi. Durante os primeiros dias de popularidade, Shengoku recebia constantemente pedidos de amizade todos os dias. Sua caixa de correio recebeu inúmeras cartas com todo tipo de conteúdo. Shengoku foi jogada de um lado para o outro tanto que no final, ela fechou diretamente sua capacidade de adicionar amigos e fechou sua caixa de correio para voltar aos seus dias de paz. E agora, Shazin Azi apareceu de repente no evento All Star Weekend, o que foi bastante surpreendente para o público. Shazin Azi era como uma celebridade popular. Sua base de fãs pode ser considerada bastante grande. Sua aparição no palco não perdeu para os outros 3 jogadores profissionais. Quanto aos demais convidados, receberam apenas aplausos educados. Os anfitriões não tinham como prever isso. Muitas pessoas sabiam dela. Se soubessem que tal coincidência ocorreria, os anfitriões a teriam aproveitado plenamente. Mas agora, o evento High Jump estava prestes a começar. O mapa foi projetado no palco enquanto os 8 personagens se alinhavam. Todos os 8 personagens estavam de cabeça erguida, olhando para os degraus flutuando no ar. Foi a primeira vez que o evento de salto em altura foi assim. Os degraus flutuantes não tinham paredes de montanha como obstáculos, então havia muito mais liberdade nos saltos e a competição seria mais intensa. Os 8 jogadores não tiveram muito tempo para olhar. Depois que os 8 personagens assumiram suas posições, a partida começou rapidamente. Bang! Uma arma soou e a partida começou. Os jogadores profissionais usaram seus próprios métodos para saltar. Su Mushen, como estrela, não desonrou seu status. Ela usou seu canhão aéreo para pular e ascender rapidamente. Depois de alguns altos e baixos, ela ficou à frente de todos. Este evento de salto em altura claramente não foi tão simples quanto as barreiras. Nesse caso, se você não soubesse o que estava fazendo e apenas corresse para frente, acabaria alcançando a linha de chegada. Mas para este salto em altura, se os jogadores falhassem no jogo, eles cairiam assim como a torre do relógio da Cidade do Pecado. Dos 4 convidados, 3 deles estavam muito bem. Apenas um deles claramente não era bom o suficiente. Depois de alguns saltos, esse jogador sempre caía. Assim, ninguém precisava resolver isso para ele. Ele mesmo sabia que não conseguiria terminar a partida. Já os profissionais começaram a competir. Assim como os Urdlis, os profissionais se sentiram mal por intimidar os convidados, então brigaram entre si. E foi muito fácil bagunçar as coisas para os outros neste evento. Se um jogador fosse atingido por uma habilidade de controle de multidão ou de repulsão, ele teria que começar imediatamente de baixo novamente. Capítulo 319, prejudicar os outros para ganho pessoal. Capítulo 319, prejudicar os outros para ganho pessoal. A prova de salto em altura foi muito mais difícil que a prova de barreiras. Mesmo que a partida fosse apenas para diversão e ganhar ou perder não importasse, falhar repetidamente em alcançar os degraus flutuantes era um pouco embaraçoso. O All Star Weekend estava sendo assistido por vários fãs do Glory e nenhum jogador profissional queria ser lembrado dessa forma. Como resultado, todos aqueles que se inscreveram para o evento de salto em altura tinham verdadeira habilidade nesta área. Havia muitas áreas nas quais um jogador poderia ser forte no Glory. Cada jogador profissional tinha habilidades ou técnicas específicas nas quais se destacava. Se esses profissionais que se inscreveram no salto em altura fossem avaliados com base em suas habilidades de salto, então esses profissionais estariam entre os melhores de todos os jogadores. Su Mushen saltou mais rápido, mas os outros 3 não ficaram muito atrás. Esses 4 tinham fundamentos sólidos para saltar. Eles continuaram a ascender constantemente enquanto lutavam entre si. Aqueles que foram atingidos não cairiam até o fundo. Eles geralmente caíam um pouco e então pensavam em uma maneira de interromper a descida em um degrau flutuante escolhido. Este tipo de jogo difícil criou imediatamente uma divisão clara entre os profissionais e os jogadores normais. A mecânica de Tang Ho era completamente baseada na velocidade de sua mão. No entanto, esse tipo de salto exigia que o jogador determinasse a distância, a altura e a força do salto. Com apenas a velocidade da mão, toda vez que ela pulava para o próximo degrau flutuante, ela tinha que parar e pensar lentamente em como pular para o próximo. Comparado a ela, Shengoku foi um pouco mais rápido nisso. Outro convidado também tinha uma habilidade bastante decente. Mas o quarto convidado restante estava mais infeliz.
No geral, ele era muito ruim nessa área e depois de alguns saltos, sem nenhuma interrupção, falhava repetidas vezes. Ele imediatamente se tornou a estrela do show. Cada vez que ele caía, o público ria. Até os comentaristas estavam prestando atenção nele. No começo, eles o encorajaram, mas no final ficaram sem palavras. Ele simplesmente não era bom o suficiente. Não tinha nada a ver com o quanto ele estava tentando. Ser ridicularizado por ter falhado não foi fácil para esse pobre irmão. Comparados aos outros 7 competidores, os 4 profissionais já haviam subido tão alto que ele não conseguia mais vê-los. Quanto aos outros 3 convidados, embora estivessem muito atrás dos profissionais, pelo menos estavam subindo de forma constante. Tendo visto os profissionais lutarem na partida anterior, esse irmão de repente se sentiu inspirado. Ele havia se tornado uma piada, mas poderia pelo menos arrastar outros junto com ele. Acontece que esse convidado era um atirador de elite, que era uma classe de longo alcance. Assim, depois de pular algumas vezes e sentir que não conseguiria pular mais alto, ele sacou a arma e atirou nos outros 3 convidados. Esses 3 convidados estavam completamente focados em pular. Shengoku e Tang Ho naturalmente não atacariam um ao outro. Quanto ao outro convidado, depois de ver os profissionais tão à frente, ele não sentiu que havia sentido em atacar um ao outro. Se ele cometesse um erro e acidentalmente caísse, isso seria muito lamentável, e foi por isso que ele só pensou em chegar ao final do degrau flutuante e nada mais. Os 3 não tinham pensado em fazer nada de ruim um ao outro, mas infelizmente, eles tinham um pobre maluco abaixo deles. Quando o tiroteio começou, os 3 imediatamente entraram em pânico. Comparado com Sumushin e os outros profissionais, suas habilidades de salto eram muito inferiores. Mesmo em circunstâncias em que não havia obstáculos, tinham de saltar lenta e cautelosamente. Com as balas voando em sua direção, o perigo surgiu ao redor deles, pois eles tiveram que pular e se esquivar ao mesmo tempo. Usar ataques normais não foi suficiente para este convidado. Ele disparou a habilidade de atirador de elite que Zou Zekai havia usado nos obstáculos, Thunder Snip. A bala voou com um estrondo. A bala foi em direção ao Shazen Azi de Shengoku. Shengoku jogava o jogo há muitos anos e conhecia o poder de Thunder Snip, mas com seu nível de habilidade, ela não foi capaz de determinar para onde a bala estava sendo direcionada. Desamparada, sua única escolha era se esquivar. No entanto, não houve muito tempo para se esquivar, então ela rapidamente escolheu pular para o próximo degrau flutuante. A bala passou assobiando. Não tinha ligação com Shazen Azi. Mas como Shengoku apressou o salto, Shazen Azi errou o passo flutuante e caiu. Shengoku imediatamente disparou seu canhão para o alto e quis usar o canhão aéreo para pousar em outro degrau flutuante. Mas com sua habilidade, sua mecânica não estava envolvida nesse movimento, apenas sorte. Infelizmente, sua sorte falhou. Shazen Azi chegou a alguns degraus flutuantes, mas não conseguiu se firmar neles e no final, caiu bem no fundo. Shengoku ficou furioso. Se todos estivessem brigando, então ser derrubado assim não seria tão ruim. Afinal, isso fazia parte do jogo. Mas o jogador abaixo deles já era visto por todos como sendo de habilidade inferior. Não foi possível terminar o jogo e pode-se dizer que já havia sido eliminado da competição. Mas esse cara estava machucando outras pessoas por motivos egoístas. Ele não foi capaz de pular, então só teve que causar problemas para os outros. Realmente foi um tanto vergonhoso. Assim que Shazen Azi se levantou depois de cair, ela disparou diretamente uma Gatling Gun contra o atirador de elite. Como se tivesse encontrado um novo brinquedo para brincar, o atirador de elite começou a brigar com entusiasmo com Shengoku. 2 convidados brigando entre si no chão foi a primeira vez neste evento de salto em altura. O público inicialmente ficou incrédulo, mas rapidamente pensou na habilidade excepcional de Shazen Azi mostrada no vídeo e sentiu que a luta seria muito divertida de assistir. Assim que uma pessoa assumiu a liderança, as outras começaram a aplaudir e aplaudir. O atirador de elite teve uma ideia errada e pensou que era ele quem estava sendo aplaudido. Sua raiva foi aplacada e ele imediatamente começou a lutar com mais energia. Em terreno plano, a habilidade do atirador de elite não era tão ruim quanto sua habilidade de salto. Depois que os dois atacaram um pouco, não era certo que Shengoku venceria. O público assistiu um pouco, mas não viu a habilidade que esperavam de Shazen Azi e todos ficaram muito desapontados. Naquele dia, outra pessoa havia jogado na conta do Shazen Azi. Muitos jogadores no 10º servidor sabiam disso, mas essa informação não foi dada no vídeo. Então os jogadores de outros servidores que viram o vídeo não sabiam disso. No chão, os dois continuaram a lutar intensamente. Acima, os 4 profissionais também lutavam ferozmente. No meio, os 2 convidados eram os mesmos de antes. Eles não prestaram atenção um no outro e continuaram a pular. Mas o personagem de Tang Ho parou. Depois de ver que Shengoku e o outro convidado estavam lutando de maneira equilibrada, sem hesitar, ela desceu da plataforma flutuante e pulou. O público ficou alvoroçado, mas Tang Ho estava muito calmo. Ela não se sentiu animada o suficiente simplesmente pulando. Mas se fosse PK, então ela estava bastante confiante em si mesma. O atirador de elite ainda estava lutando com Shazen Azi de Shengoku e não sabia que um desastre estava vindo de cima. A queda de Tang Ho avançou com sua lança, fazendo com que o convidado entusiasmado tropeçasse. A personagem de Tang Ho não usou nenhum tipo de método de protelação e depois de cair de tão alto, sua saúde caiu para metade. Shazen Azi, por outro lado, usou o Aerial Cannon para parar.
Mesmo que ela não tenha pousado de forma constante, ela não sofreu nenhum dano com a queda. Quando o atirador se virou para olhar, viu que o personagem de Tang-ho já estava na metade da vida após cair. Ele riu alto e acreditou que ela era uma novata. Ele sabia que a pessoa que interpretava a personagem era uma garota muito bonita, então brincou com ela de uma maneira bem casual. Menina bonita, isso doeu? Quer uma mãozinha? Os eventos do segundo dia foram interativos, por isso não proibiram o chat de voz como nas partidas oficiais. Os jogadores poderiam se comunicar livremente através de sua voz. Quando um personagem caísse do alto, além de perder saúde, o personagem também ficaria brevemente atordoado. Isso era algo que Tang-ho não sabia. Ela estava preparada para fazer o acompanhamento, mas então descobriu que não conseguia se mover por causa de seu estado de atordoamento. Isso teria dado ao adversário uma boa chance de atacar, mas o cara decidiu não fazê-lo e em vez disso optou por provocá-la. Depois que ele terminou de falar, o estado de atordoamento passou. Tang-ho imediatamente fez sua personagem usar um dente de dragão. Esta maga de batalha de nível máximo tinha um conjunto completo de habilidades, mas como Tang-ho só estava familiarizado com habilidades abaixo do nível 40, ela não usou as habilidades de alto nível. Quando ela adicionou pontos, ela maximizou todas as habilidades com as quais estava familiarizada e então colocou pontos aleatoriamente em outras habilidades. Tang-ho foi muito séria nesta batalha, então ela não queria testar nenhuma habilidade de alto nível e apenas usou aquelas familiares. Em termos de PK, Tang-ho estava muito acima dos jogadores normais. O atirador de elite foi completamente esmagado. Ele não tinha nenhuma habilidade de acompanhar e provocar a garota ao mesmo tempo. Do outro lado, Shazinhazi de Shengoku correu e não hesitou em lutar com Tang-ho em um 2v1. A situação deste irmão não parecia boa. Os comentaristas foram um tanto incapazes de acompanhar. Após uma breve pausa, uma delas disse: "Se não estou vendo as coisas de maneira errada, então essas duas meninas formaram uma equipe." Ao mesmo tempo, os membros da audiência não foram os únicos surpresos. Até mesmo os espectadores nos assentos dos jogadores profissionais estavam assistindo seriamente. "Aquele mago de batalha parece ser muito bom", alguém disse. "A velocidade da mão dela é muito rápida." Os jogadores de nível profissional foram instantaneamente capazes de reconhecer qual era o ponto mais forte de Tang-ho. "Suspiro, mas ela não tem experiência suficiente. Por que ela não usou um dragão furioso lá?" Outro suspirou. Dragão furioso perfura o coração era uma habilidade de mago de batalha de nível 60. Era uma habilidade que atualmente não estava na linha de pensamento de Tang-ho. Capítulo 320. Ajudando-os aos outros. Capítulo 320. Ajudando-os aos outros. O pobre atirador queria mostrar seu poder diante das beldades, mas seus esforços só resultaram em ser esmagado por elas. Depois de ouvir o comentarista dizer que os dois até fizeram festa, ele se recusou a desistir e ao subir de volta gritou: "Que vergonha! Você até fez festa?" A multidão riu. Os comentaristas até verificaram as regras e explicaram. As regras nunca falaram sobre isso. Mas como não fala sobre isso, isso significa que deveria ficar tudo bem. Todos que assistiam podiam ver a cena muito claramente. Ninguém simpatizou com ele. Todos assistiram alegremente enquanto ele era esmagado pelas duas beldades e aplaudido repetidamente. No entanto, a equipe de transmissão não tinha certeza do que fazer. Os espectadores no estádio tiveram mais liberdade e tiveram uma visão completa da partida. Eles poderiam escolher onde queriam assistir. A equipe de transmissão, porém, só conseguiu mostrar um único ponto de vista. Pelas reações do público, ficou claro que todos estavam assistindo a essa batalha. Mas apesar de tudo, este foi o evento de salto em altura. Deveriam transmitir as lutas entre os profissionais ou mostrar as lutas aleatórias entre os três jogadores normais? Vendo que não conseguiu derrotar Shengoku e Tang-ho, o atirador de elite decidiu fugir. Tang-ho não era uma pessoa que gostava de desistir e Shengoku já estava furioso com ele. Os dois não pararam para descansar e correram atrás dele. Os três, um na frente e dois atrás, foram direto para a borda do mapa. Muitos membros da audiência se levantaram, querendo ver o que estava acontecendo na fronteira. Eles sairiam do mapa e ocupariam os assentos do estádio? No final, quando o atirador de elite estava prestes a sair do limite, ele de repente mudou de direção e seguiu ao longo das bordas do mapa. O público vaiou, mas depois de um breve momento, o público ficou em silêncio novamente. Isso porque eles podiam ver pelas telas que não era possível passar pelas bordas do mapa. O público não conseguia ver as bordas do mapa pela projeção, mas as telas davam a perspectiva dos jogadores. O mapa realmente tinha fronteiras. Depois de bater em uma parede, o que mais ele poderia fazer se não virar? Mas por quanto tempo ele poderia correr? Shengoku e Tang-ho se separaram até finalmente o prenderem. Com um lobo na frente e um tigre atrás, o jogador não tinha para onde correr e foi morto. O estádio aplaudiu. Os personagens de Tang-ho e Shengoku heroicamente voltaram a pular os degraus flutuantes. No primeiro evento, o público testemunhou a elegância do grande artilheiro Zou Zekai. No segundo evento, o público presenciou uma farsa trazida pelos jogadores normais. A atmosfera era animada e até mesmo aqueles que estavam nos assentos dos jogadores profissionais conversavam mais entre si. O que você acha? Jogadores de todas as equipes estavam fazendo essa pergunta. A pessoa em quem eles estavam prestando atenção era, claro, Tang-ho. A velocidade da mão dela é muito boa. Todos eles disseram. Embora haja algo que é realmente estranho.
O mago de batalha disse, eu observei atentamente o tempo todo, mas não a vi usar nenhuma habilidade acima do nível 40. Não importa quão boa fosse a oportunidade, ela nunca as usou. Talvez ela pense que não há necessidade de usar habilidades tão poderosas contra seu oponente? Talvez. Talvez a diferença de habilidade fosse tão grande. Enquanto os espectadores discutiam entre si, Shengoku e Tang Hou continuaram a pular. A partir de agora, Su Muxen e os outros profissionais estavam quase na linha de chegada. O outro convidado também já havia passado da metade do caminho. Shengoku e Tang Hou estavam agora começando de baixo novamente. Mas depois de proporcionar-lhes um show tão divertido, as pessoas na plateia os apoiaram muito e gritaram constantemente palavras de encorajamento. Depois de alguns minutos, os 4 profissionais chegaram ao topo, um após o outro. Su Muxen manteve a liderança inicial e conquistou o primeiro lugar. Os outros seguiram logo em seguida, embora soubessem que desta vez a partida não estava focada neles, mas sim nas 2 beldades que ainda não haviam chegado nem a um quarto do caminho. Os 4 profissionais ficaram na plataforma superior e olharam para baixo. Shengoku e Tang Hou não estavam fazendo papel de bobo e pularam passo a passo. Embora não fossem tão ágeis quanto os profissionais, ainda não cometeram nenhum erro. Vá, estamos quase lá. As 2 meninas encorajaram-se mutuamente. Eles olharam para cima e viram que o outro convidado também havia chegado ao topo. Eles foram os únicos que sobraram. Vá, vá. O público aplaudiu. Oh não! O membro da audiência gritou de repente. Ele viu Shengoku cometer um erro. Shazinhazi não saltou alto o suficiente e errou o passo flutuante. O mago de batalha de Tang Hou saltou e enviou um Sky Strike em Shazinhazi. Shazinhazi foi lançada e ao cair, pousou no degrau flutuante que havia perdido anteriormente. Pequeno Tang. Shengoku gritou e rapidamente virou a câmera para olhar. O mago de batalha de Tang Hou estava flutuando 2 níveis atrás. Estou bem. Tang Hou riu. Também foi um ataque, mas foi feito entre 2 amigos para se ajudarem. Comparada com os ataques do atirador de elite tentando minar todos os outros, essa cena comoveu muitos entre o público. Mesmo aqueles que estavam na linha de chegada tiveram seus personagens fazendo um movimento de aplausos. Shazinhazi de Shengoku levantou-se do degrau flutuante e não se apressou em pular para o próximo. Ela esperou até que o mago de batalha de Tang Hou atingisse a mesma altura e continuaram juntos. Depois disso, o salto foi tranquilo e os 2 alcançaram a linha de chegada sob os aplausos e gritos do público. O anfitrião seguiu em frente e avançou para alcançar um clímax maior. Os 7 personagens que estavam no topo acenaram para o público e depois desapareceram. Nas plataformas de jogo, os jogadores desceram. Parabéns pela sua vitória, Su Muxen. Há algo que você gostaria de dizer? Em circunstâncias normais, o campeão seria o último a ser entrevistado pelo anfitrião. Mas desta vez, o anfitrião mudou a ordem. O primeiro a ser questionado foi o campeão, Su Muxen. Estou muito feliz, mas estou ainda mais feliz por poder ver uma cena tão bonita neste evento. Lembro que alguém disse muitas vezes que Glória nunca foi um jogo jogado sozinho. Gosto muito desse ditado. E eles mostraram isso perfeitamente. Estou muito emocionado. Su Muxen disse. Era isso que você queria ver quando escolheu os 2, disse o anfitrião. Sim, agradeço-lhes pelo excelente desempenho. Su Muxen sorriu. O público aplaudiu loucamente. O anfitrião foi até Shengoku e Tang Hou. Os 2 se tornaram os personagens principais deste evento. Parabéns vocês 2. O apresentador disse. Pelos aplausos do público, sabemos que não apenas Su Muxen, mas todo o público ficou muito emocionado com vocês 2. Vocês 2 estão felizes? Claro, Shengoku realmente queria dizer que essa era uma pergunta estúpida, mas, na frente das câmeras, ela resistiu. A demonstração de amizade que vocês 2 demonstraram para todos foi muito comovente. Posso perguntar há quanto tempo vocês 2 se conhecem? O anfitrião perguntou. 2 anos. Shengoku continuou encarregado de responder, enquanto Tang Hou ficou de lado, sorrindo. 2 anos. 2 anos não poderiam ser considerados apenas como termos conhecido, mas também não poderiam ser considerados velhos amigos. O anfitrião não sabia o que dizer. Após uma breve pausa, ele rapidamente seguiu. Posso ver que vocês 2 têm um relacionamento muito forte um com o outro. Vocês 2 se conheceram através de Glory? Não. Shengoku respondeu honestamente, embora sua resposta não se encaixasse na situação. Ah, então vocês 2 devem jogar muito Glória juntos agora, certo? O anfitrião perguntou. No futuro. Shengoku disse. No futuro? Por que não antes? O anfitrião perguntou curioso. Porque ela começou a jogar Glória há pouco tempo. Shengoku olhou para Tang Hou. Desta vez, o maior alvoroço veio dos assentos dos jogadores profissionais. Essa beldade, que chamou a atenção deles inesperadamente, só recentemente começou a tocar. Sua performance anterior significava algo completamente diferente agora. Não faz muito tempo? Há quanto tempo? O anfitrião fez a pergunta que os profissionais esperavam saber. Cerca de 1 mês. Shengoku disse. 1 mês. Você está dizendo que antes disso ela nunca havia tocado em Glory? O anfitrião perguntou curioso. Só um pouquinho. Tang Hou disse. Quanto é um pouquinho? O anfitrião perguntou novamente. Às vezes eu a ajudava em algumas partidas na arena. Tang Hou disse. Ela até me ajudou a terminar o desafio do domínio celestial. Shengoku acrescentou. O público entrou em alvoroço. Para alguém que mal tocou a Glória ter vencido o desafio do domínio celestial.
E depois de vê-la tocando anteriormente, como foi aquela pessoa que tocou apenas por um mês? Dos inúmeros jogadores, quantos deles poderiam jogar assim? Todos os profissionais se entreolharam. Desafio do domínio celestial? Não foi nada difícil aos olhos deles. Mas com isso, eles entenderam melhor a habilidade de Tang Ho e sabiam o que significava ter tal habilidade com apenas um mês de jogo. Antes disso, a avaliação dos jogadores profissionais era apenas, ela não é ruim. Mas depois de saber que ela era apenas uma iniciante que só jogava há um mês, isso era assustador. Capítulo 321, depois dos fogos de artifício. Capítulo 321, depois dos fogos de artifício. Mesmo que Tang Ho tenha deixado todos surpresos, este não foi um palco preparado para ela, este foi o evento All-Star. Depois do salto em altura, ainda houve outros eventos. É por isso que por mais misteriosa e incrível que Tang Ho fosse, o anfitrião só poderia dar-lhe tanta atenção. Ter tanta habilidade depois de apenas um mês jogando é incrível, não? O anfitrião caminhou até os 3 profissionais e perguntou-lhes. É incrível. Acho que ela deveria considerar entrar na cena profissional e progredir ainda mais lá. Um dos profissionais disse. O público imediatamente se transformou em alvoroço. Cena profissional? Essa foi uma existência completamente diferente. Esse foi o verdadeiro domínio celestial. No entanto, o anfitrião tinha muita experiência. Ele não era um estranho para esse tipo de palavra. As palavras eram mais um elogio exagerado. Ele não queria voltar o foco para Tang Ho naquele momento, então apenas riu e continuou entrevistando os profissionais. Depois ele entrevistou os jogadores restantes, até mesmo o atirador de elite. Embora quando chegou até ele toda a multidão vaiou. O atirador claramente não estava de bom humor. Depois de responder a 2 perguntas, ele encerrou a entrevista. O anfitrião entregou lembranças aos convidados escolhidos e encerrou o evento. Este resultado deixou Shen Gogo muito satisfeito. Ela teve a oportunidade de conhecer seu ídolo favorito e conversar cara a cara com ela. Ela recebeu aplausos de todo o estádio durante o evento e no final, ainda conquistou o reconhecimento do seu ídolo. Ela não poderia estar mais feliz. Quanto àquele vergonhoso atirador de elite, ela havia se esquecido dele há muito tempo. Sob os olhares invejosos do público, os 2 voltaram aos seus lugares. Shen Gogo sentou-se e deu um tapinha nas costas de Yechiu. Ela era o tipo de pessoa que gostava de compartilhar sua felicidade com os outros. Sua maneira de compartilhar passou a ser mais intensa. Isso deve ter sido divertido. Yechiu riu. Foi muito divertido. Shen Gogo disse com o rosto cheio de sorrisos. E o camarada Little Tang? Yechiu ergueu as mãos como um microfone e estendeu-as em direção à boca de Tang Ho como se a estivesse entrevistando. Foi muito divertido. Tang Ho sorriu. O olhar que ela devolveu a Yechiu parecia ter um significado profundo para eles. Após um breve intervalo, o anfitrião anunciou o 3º evento, Alvos. Este também foi um jogo tradicional disputado durante o All-Stars. Os personagens ficavam em um pilar e discos voadores vinham de todos os lados. Os competidores poderiam usar qualquer maneira que quisessem para quebrar esses discos voadores e obter pontos. A pessoa que obteve mais pontos foi a vencedora geral. Em seguida, convidamos Wang Xiaotian, do Ti Blue Hen, para escolher os 4 sortudos convidados deste evento. O anfitrião gritou. As luzes diminuíram e um pilar de luz desceu sobre Wang Xiaotian enquanto ele se levantava e caminhava em direção ao palco. Esse cara realmente tinha um pouco de estrelato nele. Enquanto caminhava, ele acenou para a multidão. Olá, Xiaotian. O anfitrião apertou a mão de Wang Xiaotian. Olá para você. Oi para mim. Olá a todos. As palavras iniciais de Wang Xiaotian sempre foram mais do que as de outras pessoas. O anfitrião sabia claramente de sua situação e começou a suar por dentro. O evento foi transmitido ao vivo, portanto havia um determinado limite de tempo para cada evento. Ele não podia lhe dar a chance de conversar muito, caso contrário eles iriam sair do horário. Ao pensar sobre o assunto, o anfitrião não fez uma apresentação e perguntou diretamente, Xiaotian, como você planeja escolher nossos 4 sortudos convidados? Quero usar 4 maneiras diferentes de escolher nossos 4 convidados sortudos. Wang Xiaotian disse. Ele realmente gosta de conversar. O anfitrião murmurou para si mesmo, com o rosto radiante como sempre. Então, que tal começarmos? Para o primeiro método, quero usar a seleção aleatória. Quero ver se consigo gritar o número que estou procurando. Mano responsável pela máquina, quando você ouvir pare. Você tem que ser rápido. Wang Xiaotian disse. O anfitrião não respondeu. Ele acenou com a mão e os números começaram a rolar. Simplesmente assim? Por que você não me contou primeiro? Posso dizer para parar ainda? HM? Você pode, disse o anfitrião. Parar. Wang Xiaotian gritou e os números pararam de rolar. Wang Xiaotian afirmou que havia parado no número que ele queria. Ninguém sabia se ele estava dizendo a verdade ou não. O anfitrião apenas o elogiou com um incrível, incrível, e então pediu à pessoa com aquele número de assento que subisse. O segundo método, o terceiro método, o quarto método. Wang Xiaotian realmente usou 4 métodos diferentes para escolher 4 convidados. O apresentador acelerou o ritmo e encurtou as entrevistas. Os 3 profissionais que se inscreveram apareceram e foram levados às pressas para suas plataformas de jogo. As luzes diminuíram. Desta vez, o mapa projetado não foi o primeiro a aparecer.
Os 8 personagens apareceram, espalhados pelo estádio. Eles estavam bem distantes um do outro. Depois disso, sons de metal ecoaram e pilares do mesmo tamanho começaram a se erguer do estádio, erguendo os 8 personagens no ar. Preparar. Depois que os pilares foram fixados no lugar, o anfitrião gritou: começar. Assim que suas palavras caíram, inúmeros sons soaram e discos voadores começaram a disparar em direção aos 8 jogadores. Cada disco voador tinha um tamanho diferente e voava em velocidades e ângulos diferentes. Este foi apenas o começo, no entanto. Mesmo jogadores normais não teriam problemas para lidar com esses discos voadores. Os 8 personagens sacaram suas armas e o som deles quebrando os discos voadores foi bastante agradável aos ouvidos. Além disso, depois que os discos voadores quebrassem, eles explodiriam em cores brilhantes e deslumbrantes como fogos de artifício. Esta foi a primeira vez neste evento. Mesmo sendo o mesmo jogo, após cada jogo algo novo era adicionado. Esses fogos de artifício não afetaram a dificuldade do jogo, mas sob a tecnologia de projeção, os efeitos visuais fizeram com que parecesse muito melhor. Uau, uau, uau! Os discos voadores continuaram a voar, cada vez mais rápido, cada vez mais. Os jogadores normais estavam começando a ter problemas e logo, alguns não conseguiam acompanhar. Se o disco voador atingisse um personagem, o personagem perderia um pouco de saúde. E se o jogador não tomasse cuidado, ele poderia ser derrubado do pilar. Se a saúde do personagem chegar a 0, ou se o personagem cair do pilar, o jogador será eliminado do jogo. Se o personagem se esquivasse dos discos voadores, nenhum ponto seria ganho. Ou não. Junto com um grito, um dos jogadores normais deu um passo muito grande ao se esquivar e saiu do pilar. Ele foi imediatamente eliminado do jogo. Quanto aos outros 3 jogadores normais, embora não tenham caído diretamente, no final não conseguiram bloquear completamente os discos voadores. Os fogos de artifício explodiram em seus corpos e os 3 morreram. Quanto aos profissionais, os 4 estavam muito tranquilos. Cada um dos discos voadores que dispararam em direção a eles foram atingidos. A teoria era a mesma do salto em altura. Os profissionais que se inscreveram para o jogo eram obviamente aqueles que tinham confiança nesta área. Em termos apenas desta área para quebrar discos voadores, eles podem não ser inferiores até mesmo a um deus como Huang Shaotian. À medida que os discos voadores voavam cada vez mais rápido, os fogos de artifício brilhantes continuaram a explodir em torno dos 4 pilares. As cores deslumbrantes caíram, brilhando como se estivesse chovendo moedas. Os aplausos e gritos do público foram como trovões, permitindo que essas flores coloridas explodissem completamente. Finalmente, quando a rodada final explodiu e desceu como estrelas cadentes, os discos voadores pararam de voar. Os 4 personagens ainda estavam de pé nos pilares. Se os competidores que se inscreveram não conseguissem durar até o final, eles poderiam acabar sendo motivo de chacota. Os resultados saíram rapidamente. Huang Shaotian venceu primeiro, mas nem mesmo ele conseguiu acertar cada um dos discos voadores. No final, ele perdeu 2 deles. Quanto aos outros 3 profissionais, perderam muitos mais. Os pilares caíram gradualmente. Os personagens foram enviados de volta ao chão e depois desapareceram. Os 8 participantes retornaram ao centro do palco para serem entrevistados. Desta vez, Huang Shaotian foi colocado em último lugar. Além disso, o anfitrião fez apenas uma pergunta sobre como ele estava se sentindo. O anfitrião respondeu com um breve obrigado e concluiu a entrevista de Huang Shaotian. Todos os 3 eventos tiveram seus pontos positivos e negativos. Agora, eles acabaram. Desta vez, houve um intervalo relativamente longo no meio. Muitos dos membros da audiência levantaram-se para se movimentar, ir ao banheiro, etc. Os pensamentos de Shen Gogu ainda estavam no segundo evento. Yi Xiu duvidava seriamente que ela tivesse prestado atenção ao terceiro evento. Ela estava completamente em seu próprio sonho. As luzes do estádio brilharam. Shen Gogu voltou à realidade e depois de ver todos indo ao banheiro, ela imediatamente teve a mesma sensação. Pequeno Tang, você vai? Shen Gogu perguntou. Eu não preciso, Tang Hou disse. Como resultado, Shen Gogu foi sozinha. Ye Xiu continuou olhando em volta quando viu Tang Hou sentado no assento de Shen Gogu, olhando para ele. E aí? Quem é você realmente? Tang Hou perguntou de repente. A voz de Mumu é muito agradável de ouvir e é única. Eu posso reconhecê-lo. Tang Hou disse. Ah, o que há de único na voz dela? Suas palavras são muito claras e limpas. Como isso é único? E também que Huang Shaotian é na verdade Floventry, certo? Tang Hou disse. Mas você não ouviu muito dele, certo? Yi Xiu disse. Mas sua voz também é única. Quando ele fala muito rápido, suas palavras ficam mais contundentes. Tang Hou disse. Você parece ter ouvidos muito bons. Yi Xiu disse. Você também não parece alguém comum. Diga-me, quem é você? Capítulo 322, Operação Secreta. Capítulo 322, Operação Secreta. Ele. Tang Hou deu um sorriso malicioso. Continue adivinhando. Mas já não é óbvio quem você é? Oh, Yi Xiu é Yi Qiu, não? Estou certo? Tang Hou perguntou. Sim. A resposta calma de Ye Xiu surpreendeu Tang Hou. Ela pensou ter visto através de sua verdadeira identidade, mas ele não parecia ter qualquer tipo de reação a isso. Seja dando uma desculpa ou dizendo a ela para manter isso em segredo, ela não esperava que ele respondesse com tanta indiferença. Se ele realmente não se importava, então por que chegou ao ponto de mudar seu nome para esconder sua identidade?
Tang Ho não conseguia entender. Ela olhou para Yechiel e esperava ouvir o motivo. Mas Yechiel retribuiu um sorriso malicioso. Você quer saber por que eu uso 2 nomes? Infelizmente não posso te dizer isso. Oh, Tang Ho respondeu calmamente. Mesmo que ela estivesse curiosa, ela poderia controlá-lo. Se ele não quisesse revelar seus segredos, então ela não iria se aprofundar. Posso contar a Gogo Gogo? Tang Ho perguntou. Você decide. Yechiel estava tão indiferente quanto antes. Não é difícil imaginar como ela reagiria. Tang Ho sorriu. Isso é difícil de dizer. Ela pode sentir que seus sonhos foram destruídos. Yechiel disse. Depois que Tang Ho pensou um pouco sobre isso, ela sentiu com a cabeça. Isso é verdade. Yechiel riu e não disse mais nada. Tang Ho voltou ao seu lugar original, mas Shen Gogo ainda não havia voltado. Depois de esperar um pouco, as luzes do estádio começaram a diminuir. O intervalo claramente acabou e só então ela recebeu uma breve mensagem de Shen Gogo reclamando sobre a fila para o banheiro. O evento continuou. O próximo evento All-Star Weekend foi o evento mais tradicional, Player vs Pro Battle. Para este evento, os profissionais sairiam e receberiam desafios do público. Depois que o anfitrião anunciou isso, Yechiel olhou para Tang Ho. Com certeza, ele viu que a garota parecia muito ansiosa para tentar. Depois de ouvir o anfitrião dizer que usariam a secretária eletrônica no apoio de braço do assento, ela imediatamente colocou a mão sobre ele. Assim que o anfitrião terminou de explicar o processo, ele começou a apresentar o profissional que iria subir, o Blade Master do Team Sansara, do Ming. Mesmo não sendo um deus de primeira linha, do Ming fazia parte do elenco principal do Team Sansara. Sua base era sólida e seu jeito de tocar era ousado. Ele foi um jogador cujo estilo se destacou e foi apelidado de Berserk Blade Master. Com a vantagem de jogar em casa, ele foi recebido com gritos e aplausos da multidão. Quando Doming subiu, ele aceitou uma breve entrevista e depois foi para a plataforma da competição. O apresentador começou a chamar o público que queria desafiá-lo a se preparar. No instante em que a tela eletrônica der o sinal, pressione a secretária eletrônica. Nosso sistema pode detectá-los com uma precisão de janeiro de 1000 de segundo para determinar quem pressionou primeiro. Todos prestem atenção nas telas. Preparem-se. Quando o anfitrião terminou suas palavras, o estádio ficou em silêncio. Havia alguns membros da audiência que queriam desafiar os profissionais. Todos estavam concentrados na tela, esperando o instante em que o sinal aparecesse. Din. Todas as telas eletrônicas piscaram ao mesmo tempo. Houve até um din, o som de notificação do jogo usado no jogo. Quem quis participar imediatamente apertou a secretária eletrônica. O anfitrião também levantou a cabeça. O primeiro participante logo seria revelado nas telas eletrônicas. Área C 18, número 23. No instante em que as telas eletrônicas revelaram o resultado, o anfitrião anunciou o vencedor. Parabéns a este participante por ter a chance de desafiar Doming. O anfitrião terminou seu relatório. Todo o estádio estava em alvoroço. Aqueles que tinham boa memória olharam para este número de assento familiar e rapidamente se lembraram que no evento de salto em altura, Su Mushen havia escolhido exatamente esse número de assento. Foi o lindo mago de batalha. Impressionante. Yechiel também ficou surpreso. Ele não esperava que Tang Ho realmente tivesse pressionado a secretária eletrônica primeiro. Acho que é sorte? Tang Ho também ficou bastante surpreso. Para um método como esse, ela realmente não esperava ter vencido apenas com sua própria habilidade. Boa sorte. Yechiel disse. Claro. Tang Ho levantou-se e dirigiu-se novamente ao palco. Todos os membros da audiência ao redor tinham uma expressão de espanto em seus rostos. Ser chamado ao palco 2 vezes em um All-Stars Weekend nunca tinha acontecido antes. Embora o anfitrião não tivesse uma memória muito boa. Quando ele olhou para o número do assento, não encontrou nada de surpreendente nisso. Mas assim que viu Tang Ho subir ao palco, ele finalmente percebeu que ela já havia subido ao palco antes no evento de salto em altura. Ela era uma das duas belezas muito atraentes. O anfitrião organizou seus pensamentos e então disse, quem poderia imaginar que nosso vencedor seria um velho amigo? Mas ainda continuaremos como planejado. Você ainda terá que se apresentar, mesmo que todos já o conheçam. Meu nome é Tang Ho e jogo como mago de batalha. Tang Ho sorriu. Ela só toca Glória há um mês e já teve a chance de tocar com um jogador profissional no palco. Não só isso, mas ela está prestes a ter sua segunda chance. Senhorita Tang, sua sorte realmente não é comum. Tang Ho foi a mais atraente de todos os convidados que subiram ao palco, então a anfitriã pelo menos se lembrou disso sobre ela. Estou muito honrado. Tang Ho disse. Então vamos ver como você vai se sair. Certo. Você ainda precisa de uma conta, disse o anfitrião. Sim, eu quero. Tang Ho acenou com a cabeça. O que você usou anteriormente está bom? O anfitrião perguntou. Isso é bom. Tang Ho não se opôs. Após receber seu cartão de conta, Tang Ho foi até a plataforma de competição. Neste momento, o público estava murmurando sobre sua sorte ridícula. Shen Gogo voltou do banheiro e quando ouviu isso, gritou de surpresa com a sorte de Tang Ho. Yechiel, por outro lado, estava ciente de que poderia não ser necessariamente sorte. Tang Ho tinha talento em glória. Ninguém duvidou disso. Até alguém como Wang Jexi reconheceu isso. E hoje, sob o olhar de todos os times profissionais, Tang Ho fez uma grande exibição. Depois de saber que ela só jogava Glória há apenas um mês, esse tipo de atuação foi suficiente para chamar a atenção desses times profissionais.
Quanto ao Sansara, usando a vantagem de estar em casa, eles poderiam facilmente prepará-lo para que Tang Ho fosse convidado para este evento. A segunda aparição de Tang Ho pode não ter sido sorte. Yi Xiu pensou nisso quando a partida começou oficialmente. Os mapas foram escolhidos pelo jogador. Tang Ho não tinha nenhum mapa que conhecesse e apenas escolheu um aleatório. Os dois personagens apareceram no mapa e correram para o meio do palco. Logo depois, os dois apareceram na mira um do outro. Os dois jogadores não pararam seus personagens. Eles continuaram a correr para frente. Pouco antes de eles se aproximarem, uma lâmina brilhou. Du Ming deu o primeiro passo. Tang Ho imediatamente se moveu e sua personagem evitou. Ela também era do tipo que gostava de iniciar, mas antes que pudesse fazê-lo, o outro lado atacou. Para Tang Ho ficar em desvantagem assim que a partida começou era algo que ela raramente via. O golpe de Du Ming não acertou em cheio, mas ele não deu nenhuma chance para Tang Ho contra-atacar. Seu personagem virou as mãos e usou um Upward Slash. Tang Ho reagiu rapidamente e rolou para o lado, esquivando-se. Corte triplo. Sacar espada. Corte do dragão ascendente. Uma combinação rápida saiu do Blade Master de Du Ming. A luz da lâmina brilhou ao redor do personagem de Tang Ho. Depois de desviar do Triple Slash, o próximo golpe do Blade Master acertou suas costas. Experiência era algo que faltava muito a Tang Ho. Sua tomada de decisão claramente não foi boa o suficiente e ela foi atingida pelo Sword Draw. O seguinte Rising Dragon lançou o Battle Magé de Tang Ho no ar corte da Fênix caindo. Rising Dragon Slash em Fallen Phoenix Slash era um combo Blade Master comumente usado. Para o público, ver o combo saindo das mãos de um profissional pareceu aumentar o impacto. O golpe descendente não pôde ser evitado e ela foi cortada da cintura. Du Ming não desistiu. Depois de um Fallen Phoenix Slash, ele seguiu com uma Fallen Light Blade e perseguiu o personagem em queda de Tang Ho como uma flecha. Os dedos rápidos de Tang Ho explodiram. Assim que ela atingiu o chão, ela rapidamente usou um Quick Recover para rolar para o lado. A Fallen Light Blade de Du Ming desceu, mas foi esquivada. Quando ele levantou a cabeça após terminar a animação, uma lança de batalha avançou em sua direção como uma víbora. Du Ming rapidamente colocou uma guarda. Droga! Ele bloqueou o dente do dragão e foi empurrado vários passos para trás. Mesmo que o guarda tivesse tido sucesso e ele não estivesse atordoado, o dano só foi reduzido e ele ainda sofreria dano. Sob esta situação, um Chaser do Battle Magé seria criado. Tang Ho disparou o neutral Chaser em direção a Du Ming. O Chaser perseguiu automaticamente o alvo e não pôde ser esquivado. Mas quando estava prestes a explodir, uma luz de lâmina brilhou e o neutral Chaser foi dividido em dois antes de explodir. Du Ming o cortou. Que pena, o público não estava muito interessado nesta partida. Todos esperavam poder subir ao palco e lutar com um profissional. Quanto aos que estavam nos assentos de jogadores profissionais, todos estavam assistindo a partida atentamente. Assim como Yi Xiu, eles estavam se perguntando se Sansara havia fraudado o evento para que ela subisse ao palco. Embora isso também fosse o que eles queriam ver, todos queriam saber o quão bom era esse jogador, que jogava apenas um mês. Capítulo 323. Estratégia Nob. Capítulo 323. Estratégia Nob. Que azar. Vários profissionais suspiraram depois de ver o artilheiro de Tang Ho ser bloqueado. Se ela não tivesse usado o Dragon Tooth daquela vez e usado um Rising Dragon Swords the Sky, então Du Ming provavelmente teria sido atingido. Sim, as mãos dessa garota são muito rápidas. Se ela tivesse usado um dragão ascendente, certamente teria acertado. Então ela é realmente uma nova jogadora? Ela não usou uma única habilidade de nível 40 e acima. É realmente lamentável. Normalmente, os profissionais raramente entravam em uma discussão tão séria durante o All-Star Weekend. E conforme os profissionais discutiam, o humor do público também começou a mudar. Eles pensaram que depois de ser atingido pelo Sword Draw, o Battle Magé de Tang Ho seria preso em um combo. Ninguém pensou que Tang Ho seria capaz de se recuperar rapidamente após ser atingido pelo Fallen Phoenix Slash. É preciso saber que um personagem atingido por Fallen Phoenix Slash cairia como um meteoro, o que foi extremamente rápido. Ao usar com sucesso uma recuperação rápida e imediatamente iniciar um contra-ataque, a troca terminou desfavoravelmente para o jogador profissional Du Ming. Porque ela não usou Rising Dragon Swords the Sky. Shen Guogu era uma jogadora experiente e até ela sentiu que essa teria sido a jogada correta. Rising Dragon Swords the Sky. Ela provavelmente não sabe como usá-lo. Yi Xiu disse. Certo, eu esqueci. Shen Guogu percebeu de repente. Você acha que Little Tang tem chance de vencer? Shen Guogu perguntou a Yi Xiu. Você não despreze os profissionais. Assim que ele disse isso, a situação mudou. Depois que Tang Ho combinou algumas vezes, Du Ming rapidamente aproveitou a oportunidade para retomar a iniciativa. Ele usou várias habilidades e ataques normais para restringi-la, atraindo o inexperiente Tang Ho para uma armadilha, que terminou com Tang Ho sendo atingido pela habilidade final do Mestre das Lâminas nível 70, Forms Phantom Blade. Sob os cortes implacáveis, o sangue do mago de batalha de Tang Ho voou por todo o palco. A tela eletrônica logo mostrou a contagem do combo. Mirage Blade confiou na habilidade do jogador para utilizar totalmente o combo. Quanto maior o combo, maior será o dano. Atualmente, o recorde mais alto era 13 e já havia muitos Blade Masters que conseguiram alcançar isso, mas ninguém havia chegado à 14ª lâmina ainda.
Para atingir o que parecia ser o limite, a distância e o ângulo do movimento tiveram que ser calculados. O Mirage Blade de Doming foi concluído mais cedo por causa das reações extremamente rápidas de Tang Ho. Ela foi capaz de forçar uma esquiva mesmo em uma situação desesperadora, fazendo com que Doming encerrasse a Mirage Blade com 10 lâminas. A lâmina final feita por Mirage Blade teve um forte efeito blow-away. Este ataque foi muito importante. Se o ataque não acertasse, o atordoamento de 1 segundo da animação final permitia tempo mais que suficiente para devolver completamente o dano. Como profissional, Doming obviamente não iria errar neste momento crucial. Depois que a lâmina final foi lançada, o mago de batalha de Tang Ho foi surpreendido. Até agora, o oponente praticamente não sofreu nenhum dano, enquanto o Battle Magé de Tang Ho já havia perdido 1/5 de sua saúde. O atual Tang Ho não era mais o mesmo Tang Ho de antes. Ela agora entendia a distância entre ela e Doming. Especialmente no último movimento, ela foi completamente reprimida pelo oponente. Golpe após golpe, o oponente a forçou a uma situação específica até que ela não teve escolha a não ser dar o golpe final. Para vencer um adversário, era preciso saber onde estava a lacuna. Tang Ho lembrou-se do que Yeshil disse, mas descobriu que a distância entre ela e esses profissionais era realmente grande demais. A experiência foi a maior diferença entre eles. A experiência de batalha de Tang Ho era equivalente à de um novato. Na frente desses profissionais, não foi suficiente. Eles poderiam facilmente ver através de suas intenções e frustrar seus planos. E então eles poderiam facilmente atraí-la para uma armadilha. Ela realmente é uma nova jogadora. Enquanto Tang Ho pensava sobre isso, os profissionais também discutiam. Tang Ho era um novo jogador. Isso foi algo que foi completamente exposto depois que ela enfrentou um profissional como Doming. Se alguns deles duvidavam disso antes, agora era certo. Mas esta confirmação só tornou Tang Ho mais valioso. A seguir, como o novo jogador reagiria? Todos estavam ansiosos para ver. Tang Ho se mexeu. Mesmo reconhecendo claramente a lacuna, quando Doming avançou, ela fez o mesmo sem hesitação. Dente de dragão. Desta vez, Tang Ho venceu Doming. O dente de dragão de seu mago de batalha avançou. Greve celestial. Facada dupla. Balanço do círculo. Palma de flor caindo. Como antes, ela só usou essas habilidades lamentáveis de baixo nível junto com alguns ataques normais misturados. Doming evitou-os calmamente e preparou-se para contra-atacar. Uma abertura. O ataque de Tang Ho errou completamente inesperadamente. Doming viu a chance e usou o Sword Draw. Pull, o som de um ataque atingindo. Doming descobriu surpreso que o único atingido não foi seu oponente, mas ele mesmo. O ataque perdido foi de alguma forma voltado para seu corpo. Foi apenas um ataque normal e não causou muitos danos, mas estava completamente fora das expectativas de Doming. Os ataques de Tang Ho continuaram. Doming gradualmente sentiu alguma pressão. Ele podia sentir claramente que os ataques de seu oponente estavam crescendo cada vez mais rápido. A velocidade da mão dela está aumentando. Os profissionais puderam sentir isso. Eles descobriram surpresos que a velocidade da mão de Tang Ho não estava no limite antes. Agora, seus ataques estavam crescendo cada vez mais rápido. Então ela estava escondendo sua força. Engasgou. Não, isso não é força oculta. Seus ataques podem ser mais rápidos. Mas não há nenhum pensamento neles. Muitos dos profissionais perceberam isso. Os ataques de Tang Ho não pareciam ter nenhum plano por trás deles. Eles estavam apenas sendo usados por serem usados. Se ela não tivesse nenhuma habilidade disponível, ela usaria ataques normais. Esta foi a estratégia de um novato por completo. Não houve demonstração de conhecimento ou tomada de decisão. Os ataques simplesmente iriam para onde quer que o oponente estivesse. Este tipo de estratégia não deveria ter nenhum poder por trás disso. Mas agora, estava suprimindo completamente Doming, por causa da velocidade da mão. Apenas com a velocidade da mão, o nível de Tang Ho já estava em nível profissional. Acontece que seus ataques não eram muito precisos, então, para manter a precisão, ela teve que desacelerar as mãos. Mas agora, ela não se importava mais com tudo isso. Ela faria o máximo para enviar seus movimentos o mais rápido possível. A velocidade da mão dela. Quão rápida é? Isso é difícil de dizer. Há muitos movimentos inúteis. Os profissionais ficaram um tanto sem palavras. Quando falavam sobre velocidade da mão, geralmente consideravam apenas movimentos significativos. Mas agora Tang Ho não se importava. Velocidade, velocidade, velocidade. Ela estava apenas buscando velocidade. Sob a velocidade turbulenta de sua mão, muitos de seus ataques não atingiram nada. Ninguém sabia quantos erros ela cometeu ou quantos movimentos ela desperdiçou. Porém, esse tipo de método foi suficiente para impedir Doming por enquanto. Que incrível! Shen Guogu ficou um tanto estupefato com a cena. Que inteligente! E Xiu sorriu. O que você quer dizer? Ela finalmente entendeu onde estavam as lacunas, então escolheu usar um método para evitar a falta de peças. E Xiu disse. O que? Em uma batalha normal, por não ter experiência, ela não tem como tomar a iniciativa. Como resultado, ela simplesmente decidiu não pensar em tudo isso. No momento, ela está simplesmente usando os métodos que conhece para atacar seu oponente o mais rápido possível. Por causa de sua excepcional velocidade de mão, até mesmo um iniciante como ela pode parecer poderoso através de seus ataques aleatórios. E Xiu sorriu. Então você está dizendo que Little Tang poderia vencer? Shen Guogu disse animadamente. Infelizmente, acho que não. E Xiu suspirou.
Por quê? Porque ela vai ficar cansada. Por quanto tempo ela consegue continuar com esses ataques? Yixiu disse. Yixiu não foi o único a perceber esse ponto. Todos os profissionais que assistiram analisaram isso. Após a velocidade explosiva da mão de Tang Hou, eles puderam ver completamente seu limite. Ninguém sabia melhor do que os profissionais o quão difícil era manter uma mão assim acelerada. Com esse tipo de velocidade de mão sem ritmo, o vencedor seria aquele que aguentasse mais tempo. Du Ming era um jogador profissional, então ele também entendia isso. No entanto, como mestre da lâmina Berserk, ser reprimido assim o fez se sentir muito deprimido. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Não havia como ele prever que sua oponente faria isso, porque ela estava atacando aleatoriamente. Ele não tinha como retomar a iniciativa, pois não pôde deixar de reconhecer que, com base na velocidade da mão, inesperadamente não conseguiu acompanhar o convidado. Essa nova jogadora realmente tem alguma habilidade. Mas por quanto tempo ela conseguirá continuar assim? Du Ming pensou enquanto observava a saúde de seu personagem. Capítulo 324. Desejo de vitória. Capítulo 324. Desejo de vitória. Cansado. Tang Hou rapidamente sentiu isso. Depois de nenhum minuto de jogo tão intenso, seus dedos começaram a ficar cansados. E então, nos pulsos, nos cotovelos e nos braços, a fadiga atingiu-a. Quanto tempo ela poderia durar? Tang Hou não sabia e também não pensou nisso. Sua concentração estava inteiramente focada em seu oponente. Ao fazer ataques ferozes, ela também tentou ao máximo manter a precisão. Ela esperava que mais ataques caíssem sobre seu oponente. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. As expressões nos rostos dos profissionais começaram a mudar. Eles descobriram que a velocidade da mão dessa garota não era a parte mais assustadora dela, mas sim sua perseverança. 4 minutos. Na verdade, ela foi capaz de manter essa velocidade da mão por 4 minutos. Muitos dos profissionais já estavam se perguntando por quanto tempo conseguiriam manter a velocidade de mão mais rápida. Ainda mais assustador foi que ela ainda não terminou depois de 4 minutos. Seus dedos rápidos continuaram a se mover. Se ela soubesse como usar habilidades mais poderosas, então ela já poderia ter vencido a partida, disse um jogador. Isso pode não ser verdade. Habilidades poderosas têm aberturas maiores. Com sua luta aleatória, habilidades poderosas apenas criarão aberturas para seu oponente e não importa quão rápidos sejam seus dedos, não é possível se livrar da animação final do sistema. Se for assim, então apenas saber como usar habilidades de baixo nível é realmente uma vantagem para ela. Infelizmente, habilidades de baixo nível não causam muito dano e sua precisão também é muito baixa. Com seu ritmo atual, se ela quiser vencer Du Ming, ela precisará de pelo menos 10 minutos. Ela não consegue continuar assim por 10 minutos, certo? Ninguém se atreveu a tirar conclusões precipitadas porque Tang Hou já os fazia parecer inconcebíveis. Um desejo tão forte de vencer era raro em um show como este. Eles já não conseguiam entender quanta energia ela tinha. 5 minutos. 6 minutos. Num piscar de olhos, 2 minutos se passaram e o estilo de jogo implacável do Battle Magé continuou sendo mantido. O que está acontecendo? Ela está trapaceando. A cada minuto que passava, Du Ming ficava cada vez mais nervoso. A saúde de seu Blade Master já havia caído em mais da metade e não havia sinais de cansaço de seu oponente ou de quaisquer aberturas extremamente grandes. Ele podia sentir que o outro lado estava se esforçando ao máximo. Mesmo que ela não conseguisse manter a precisão, ela estava dando o máximo para vencer. Outro som de ser atingido. Durante esses poucos minutos, Du Ming já estava entorpecido com esses sons. Depois de ser atingido tantas vezes, a única razão pela qual ele ainda estava aqui era porque todas eram habilidades de baixo nível ou eram ataques normais. Du Ming não ficou nervoso com esses ataques e estava realmente tentando evitá-los. Sempre que ele era atingido, isso significava que a velocidade de sua mão não era capaz de acompanhar. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Quem teria pensado que não muito depois, outro som ressoou. Du Ming foi atingido novamente pela lança de batalha de Tang Hou. No minuto seguinte, os sons de ser atingido tornaram-se cada vez mais apressados. O Blade Master de Du Ming foi atingido várias vezes. O que está acontecendo? Du Ming ficou surpreso. Os profissionais também ficaram surpresos. A velocidade da mão dela ainda está aumentando? Não, ela não. De repente, alguns dos jogadores mais perspicazes perceberam o problema. Não é que a velocidade da mão dela tenha aumentado, mas sim a velocidade da mão de Du Ming diminuiu. Mesmo que seus ataques não tenham estratégia por trás deles, Du Ming também tem tentado ao máximo evitar esses ataques. Se não fosse por isso, ele teria morrido há muito tempo. Se o oponente atacar mais rápido, ele também terá que se esquivar mais rápido. Em uma batalha de alta velocidade, a velocidade não é usada apenas por uma pessoa, mas sim por ambos os lados. Mesmo que Du Ming não esteja usando tanta energia quanto seu oponente, ele foi o primeiro a ser atingido pela fadiga. Justamente quando todos estavam se perguntando se Tang Hou seria capaz de durar 10 minutos, eles surpreendentemente descobriram que o primeiro que não conseguiria persistir seria Du Ming. Os ataques continuaram a atingir o Blade Master. Du Ming se assustou a princípio, pensando que a velocidade da mão de seu oponente havia aumentado, mas rapidamente percebeu que tinha sido ele quem havia desacelerado. E agora ele já estava com status de sangue vermelho. Ele ia perder. Du Ming finalmente percebeu.
Do começo ao fim, ele nunca havia considerado isso. Não importa o quão rápidas fossem as mãos de seu oponente, ela era apenas uma nova jogadora inexperiente. Como ela poderia continuar usando uma estratégia tão bárbara até o fim? Essa foi a origem da confiança de Domingue, mas ele não achava que o adversário realmente duraria até o fim, até o ponto em que nem ele conseguiria seguir em frente. Domingue vai perder, ele perdeu porque seu desejo de vencer não era tão forte. Um jogador suspirou, todos ficaram em silêncio. Sem dúvida, para um show como esse, os profissionais realmente não se importavam em vencer. Ao enfrentar jogadores normais, eles não precisavam se preocupar em vencer. Mas para jogadores normais era diferente. Vencer um jogador profissional tinha um significado diferente para eles. O desejo de vencer seria, obviamente, muito maior do que o desejo de um profissional. A vontade de vencer e a velocidade das mãos foram a diferença entre Domingue e Tang Ho. Essa diferença foi completamente compreendida por Tang Ho, enquanto a confiança de Domingue, de que não havia como perder, foi agora exposta. O já em pânico Domingue não conseguiu voltar quando estava em Red Blind, e seu Blade Master rapidamente caiu para o Battle Magé de Tang Ho. Todo o estádio ficou em silêncio. Este ano, houve muitos eventos sem precedentes no All-Star Weekend. E agora, um jogador normal até venceu um jogador profissional. Esta partida claramente não foi meticulosamente planejada. Até o público foi capaz de ver que a velocidade louca da mão de Tang Ho suprimiu firmemente Domingue. Ninguém pensou em torcer neste momento. Esta era a casa do Sansara e Domingue era um dos seus principais jogadores. Ser derrotado por um jogador normal foi absolutamente vergonhoso para a maioria do público. Após um momento de silêncio, alguém gritou de repente com raiva. Depois disso, zombarias turbulentas se espalharam por todos os cantos do estádio. Para seu próprio time, os torcedores não apenas os apoiavam, mas quando havia algo que os deixava insatisfeitos, eles falavam impiedosamente. Foi daí que se originaram esses gritos de raiva. Além disso, todos estavam juntos. Ninguém falou sobre o que Tang Ho não era. Todos estavam apontando o quão inútil era Domingue. Do começo ao fim, Domingue não só perdeu, como também perdeu miseravelmente. No final, a partida durou 7 minutos e 34 segundos. Domingue foi completamente reprimido por 7 minutos, até morrer. Os gritos furiosos ficaram cada vez mais altos e as palavras que diziam tornaram-se cada vez mais variadas. O público estava completamente fora de controle. A voz do anfitrião foi abafada por eles e ninguém conseguia ouvir o que ele dizia. Esse tipo de grito não era estranho para um jogador profissional. Muitos já haviam experimentado isso antes. Por exemplo, quando Liu Ao, do Excelen Era, deu a partida, os fãs do Excelen Era o xingaram impiedosamente. Em meio a esses gritos furiosos, Tang Ho e Domingue deixaram suas plataformas e ficaram no centro do palco. Os gritos imediatamente aumentaram para volumes ainda mais altos e Domingue ficou tão triste que queria morrer. Após constantes apelos para manter a ordem, o apresentador finalmente conseguiu acalmar um pouco o público. Olha a cara daquele cara. Shen Guoguo entregou o binóculo para Ye Xiu com entusiasmo, enquanto ria incontrolavelmente. Isso imediatamente atraiu numerosos olhares furiosos dos membros da audiência ao redor. Depois que Ye Xiu pegou o binóculo, ele descobriu que estava em uma posição perigosa. Afinal, Shen Guoguo era uma garota linda, então ela teve um pouco de privilégio. Se ele risse tão arrogantemente quanto ela, então ele não poderia garantir que os furiosos membros da audiência não brigariam com ele. Depois de usar o binóculo para dar uma olhada, ele viu que a expressão de Domingue era realmente esplêndida. Por outro lado, Tang Ho não parecia diferente da partida anterior. Sua energia e determinação eram definitivamente seus maiores talentos. Depois que o estádio se acalmou gradativamente, a voz do anfitrião finalmente pôde ser ouvida. Mas o primeiro a falar não foi o anfitrião, era Domingue. Ele tomou a iniciativa de pedir outra partida com Tang Ho. Sua intenção era óbvia. Ele queria vencer a partida para recuperar sua honra. Mas quem teria pensado que ele iria trazer outra rodada de risadas? Um jogador profissional queria competir com um jogador normal. Aos olhos deles, seu desafio apenas provava quão pouco futuro ele tinha. O rosto de Domingue ficou ainda mais feio. Ele foi gritado por perder e por tentar reconquistar sua honra. Não havia realmente nenhum lugar para onde ele pudesse recorrer. Embora em meio a esses gritos, a voz de Tang Ho soou. Ok, aceito seu desafio. Todo o estádio entrou em outro alvoroço. A situação se transformou em Domingue desafiando o jogador normal. Ainda havia quem estivesse com raiva de Domingue por não ter futuro, mas a arrogância de Tang Ho também gerou muito descontentamento. Muitas palavras indelicadas foram ditas para Tang Ho. Afinal, Domingue era a pessoa que eles realmente apoiavam. Foi um amor difícil. Eles achavam que não havia problema em ficarem com raiva, mas se algum estranho o desrespeitasse, eles ficariam ao lado do jogador. Em meio a esses gritos, Tang Ho era ainda mais maduro que o profissional. Ela não se importou e simplesmente entrou na plataforma de competição. O anfitrião não sabia o que fazer. Jogar outra partida logo após terminar uma era algo que nunca havia acontecido antes. O experiente anfitrião só podia sentir que o evento All-Star deste ano havia realmente se tornado uma bagunça. Capítulo 325. É uma bagunça. Uma bagunça completa. Capítulo 325. É uma bagunça. Uma bagunça completa.
Em meio aos gritos vindos de todo o estádio, Domingue voltou à plataforma de jogo. Mesmo que a recuperação de uma partida não fosse capaz de apagar a derrota da partida anterior, ainda assim seria melhor do que ficar sentado e não fazer nada. Além de jogar outra partida, Domingue não conhecia nenhum método melhor para voltar. Tang Ho mais uma vez escolheu aleatoriamente um mapa e a partida começou rapidamente. O apresentador ainda nem tinha saído do palco quando a projeção caiu. O barulho do estádio diminuiu após o início da partida. Originalmente tinha sido um desempenho insignificante, mas agora eles estavam começando a se preocupar com quem ganhava ou perdia. Devido à arrogância anterior de Tang Ho, inúmeras pessoas esperavam vê-la ser esmagada nesta partida. Desta vez, Domingue não seria tão descuidado. Ele não carregaria a atitude de que certamente venceria. Seu foco agora estava em 120% e ele tinha a convicção de que precisava sair vitorioso nessa partida. Os dois lados lutaram e Domingue rapidamente aproveitou a vantagem. Os dedos de Domingue também voaram rapidamente e ele tomou a iniciativa repetidas vezes. Ele queria devolver tudo que Tang Ho havia feito para ele e para ela. A velocidade da mão de Domingue pode não ser tão boa quanto a de Tang Ho, mas a qualidade de suas ações estava em um nível completamente diferente. Cada ação manteve precisão e eficácia. Mesmo que ele pudesse atacar aleatoriamente como Tang Ho fez anteriormente, como jogador profissional, se ele usasse esse tipo de tática, provavelmente se afogaria na saliva do público. Ele tinha que vencer e vencer lindamente para que todos soubessem que a derrota anterior foi apenas um acidente, uma anomalia. Sua própria habilidade subiu completamente acima deste jogador normal. Quanto a Tang Ho, ela repetiu sua antiga estratégia e atacou aleatoriamente movendo os dedos o mais rápido possível. Desta vez, a sensação de fadiga atingiu mais rápido enquanto seu oponente transbordava de espírito de batalha. Os dois lados iniciaram uma verdadeira disputa de velocidade manual. Um lado tinha qualidade, o outro lado tinha velocidade. Comparando os dois, a velocidade da mão de Tang Ho realmente não era muito mais rápida que a dele, mas a qualidade das ações de Domingue era muito melhor que a dela. No final, a qualidade venceu. Mas Domingue também não teve vida fácil. Ele não poderia imaginar que uma garota tão bonita que acabou de travar uma batalha intensa, aceitaria outra partida sem descanso. Ele poderia vencer esta partida, mas seria muito difícil vencer tão bem quanto ele gostaria. Independentemente disso, ele tinha que vencer desta vez. Domingue cerrou os dentes e lutou. Mas Tang Ho também não recuou. Os profissionais ficaram mais uma vez surpresos. Mesmo nessa situação em que ela já havia vencido uma partida, ela ainda manteria um desejo tão forte de vencer? Ela era realmente apenas uma jogadora normal? Os profissionais descobriram que estavam todos errados. Mesmo que seu nível de habilidade fosse realmente inferior ao deles, ela ainda chamou a atenção deles. Ela não era como os outros jogadores normais. Ela não estava pensando em como esses profissionais eram incríveis ou em como eram superiores a eles. Ela realmente queria vencê-los. Isso não foi apenas para diversão. Foi uma verdadeira competição. Essa garota é anormal? Um jogador não pode deixar de fazer essa avaliação um tanto indelicada. Depois de ver essa garota, de repente tive vontade de subir e brincar. Alguns jogadores comentaram. Não havia muitos jogadores que prestassem muita atenção ao jogo agora. Com a experiência, os profissionais determinaram rapidamente quem venceria a partida. A realidade era exatamente como eles haviam determinado. O Blade Master de Domingue derrotou o Battle Mage de Tang Ho. Que cansativo, mas que ótimo. Domingue estava cheio de alegria após esta batalha. Quando ele desceu da plataforma de competição, ele estava quase sorrindo. No centro do palco, o anfitrião já estava um tanto sem palavras com os dois. Então Tang Ho falou inesperadamente. Posso desafiar você de novo? Domingue ficou surpreso. O anfitrião ficou surpreso. O público ficou surpreso. O primeiro a reagir ainda foi o anfitrião. Ele seguiu apressadamente. Senhorita, isso não está de acordo com as regras, não? Quais regras? Tang Ho perguntou. De acordo com as regras, depois que um espectador terminasse uma partida, uma nova surgiria. Esta regra já havia sido quebrada e quem a quebrou foi Domingue. Ele fez isso para recuperar sua reputação e arrastou o público para jogar outra rodada. Eles já haviam quebrado as regras uma vez, então não poderiam consertar de novo, certo? Não seria justo dizer que o jogador profissional tinha privilégios especiais, certo? O anfitrião não sabia o que dizer. Tang Ho ignorou e apenas perguntou a Domingue. Domingue só pôde concordar. Ele não podia recusar porque não conseguia encontrar um motivo para isso. Se ele tivesse vencido na primeira vez, teria o direito de recusar outro desafio. Mas o problema agora era que ele perderá uma vez e também perderá muito. Agora que o outro lado queria desafiá-lo novamente, ele não tinha como recusar. Se ele recusasse, as pessoas poderiam pensar que ele estava com medo. Como na última partida ele não venceu sem se esforçar, ele não pôde deixar de admitir que contra um novo jogador com esse tipo de velocidade de mão e esse tipo de tática de ataque aleatória, se ele não se concentrasse, ele realmente poderia perder como fez da primeira vez. Em meio à confusão do público, os dois iniciaram o terceiro round. É uma bagunça completa, o anfitrião murmurou. A equipe responsável pela transmissão também estava enlouquecendo. Mas não havia nada que eles pudessem fazer. Eles não poderiam simplesmente forçá-los a sair do palco na frente de todos esses espectadores, certo? Num piscar de olhos, a terceira partida começou e Tang Ho mais uma vez moveu ferozmente os dedos. Ainda tão feroz.
Comparados ao apresentador preocupado e à equipe de transmissão, os profissionais não se importaram. Na verdade, eles acharam mais interessante. Essa garota planeja usar a mesma estratégia repetidamente para sobreviver a domingo? Alguém adivinhou. Que feroz! Mas o anfitrião não permitirá. Ou então nunca terminará. Pequeno Zou, o que você acha? Um profissional até correu até a equipe do Sansara para perguntar. Agora, os profissionais não estavam mais sussurrando secretamente entre seus próprios times sobre a habilidade de Tang Ho. A cena emocionante fez com que eles se reunissem em um grupo alegre. Sansara não foi incluído nessas equipes felizes. Domingue era um dos jogadores, mas quando outros profissionais correram para perguntar, os jogadores do Sansara permaneceram em silêncio. Zou Zekai, mencionado pelo nome, respondeu, não faço ideia. Seria melhor se eles não os interrompessem, para que possamos ver o que aquela garota está planejando. Um jogador disse, não faço ideia. Zou Zekai repetiu, fazendo os outros profissionais irem embora sem palavras. Eles olharam em volta, querendo ver o que o anfitrião tentaria fazer para detê-los. Neste momento, ninguém estava prestando atenção ao conteúdo da partida. Alguns nem estavam prestando atenção ao resultado final. Eles só queriam saber se haveria uma próxima partida, se haveria uma quarta ou quinta partida e também se continuaria até que uma pessoa desmaiasse de exaustão. Os profissionais procuraram ao redor, mas não encontraram nada. Porém, para Yeshio e Shengogo, um dos funcionários os procurou. Senhorita, aquela senhorita Tang no palco é sua amiga, certo? O funcionário perguntou educadamente. Sim, Shengogo respondeu. Ela se importava muito com quem ganhava ou perdia. Ela observou atentamente e realmente não o notou. Posso pedir que vocês dois a façam descer depois que a partida terminar? O funcionário disse. Só então Shengogo se virou para olhar e descobriu que o anfitrião havia atropelado inesperadamente. Veja, temos que dar uma chance a outras pessoas. Ela já jogou 3 rodadas. O anfitrião tentou raciocinar. Ele estava claramente com medo de que eles jogassem outra partida depois que a atual terminasse. Se eles querem lutar, então deixe-os. Shengogo não queria que a emoção acabasse. Ela não queria arrastar Tang Ho para baixo. Mas nosso evento precisa continuar. Eu imploro. Não é esse o evento aí? Shengogo disse. Essas partidas 1 contra 1 geralmente levavam apenas alguns minutos. O anfitrião sair pessoalmente do palco para tentar negociar com Shengogo foi claramente um erro. Enquanto conversavam, os dois terminaram a partida. E desta vez, Tang Ho venceu inesperadamente novamente. Os dois mais uma vez competiram com a velocidade das mãos, mas desta vez, Tang Ho teve um desempenho anormal. Quanto a Doming, por ter vencido uma partida, ele relaxou consideravelmente e não esperava que Tang Ho fosse tão anormalmente preciso em suas ações. Seus ataques lançados aleatoriamente de repente subiram de nível, e ele não conseguiu se ajustar a tempo. Em meio a outra onda de gritos, ele perdeu mais uma vez. O anfitrião ainda estava implorando a Shengogo quando Yeshio lembrou. O anfitrião se virou para olhar e quase tossiu sangue. E desta vez, Tang Ho não desceu novamente. Doming a desafiou novamente, o que Tang Ho aceitou naturalmente. Os dois nem esperaram pelo anfitrião e iniciaram outra rodada diretamente. Uau, a sorte de Doming é tão ruim. Os profissionais estavam quase rolando no chão de tanto rir. Nesta partida, as ações instáveis de Tang Ho de repente se tornaram mais evidentes do nada, pegando Doming desprevenido. Depois de perder uma partida, ele precisava vencer a próxima para reconquistar um pouco de sua reputação. Se ele vencesse novamente depois disso, então seria realmente melhor. Mas ele inesperadamente perdeu outro. Quem sabia quantos mais ele precisava vencer consecutivamente para reconquistar sua reputação? Desta vez, o anfitrião não se atreveu a atrasar mais e voltou correndo. Esqueça isso. Vou chamá-la. Yeshio disse. Shengogo era um tipo de pessoa suave por dentro, mas duro por fora. Na verdade, ela já havia sido convencida pelo anfitrião. Suas palavras anteriores foram ditas para atrasar o anfitrião e ajudar Tang Ho a jogar outra partida. Agora que ela ouviu Yeshio dizer isso, ela acenou com a cabeça. Tudo bem, vá em frente. Capítulo 326, recusando-se a desistir. Capítulo 326, recusando-se a desistir. O rosto de Doming ficou pálido. Ele não ousava mais ser descuidado. Ele aproveitou 120% de sua concentração e rapidamente aproveitou a vantagem. Nos assentos dos jogadores profissionais, além dos jogadores do Sansara, todos os outros riram loucamente. Todos puderam ver claramente que o nível de habilidade de Doming estava absolutamente acima do daquela garota. Acontece que a garota não era uma simples jogadora normal. Doming foi descuidado e inesperadamente entrou em uma ocorrência de baixa probabilidade e perdeu. E isso não foi tudo. Quando a ocorrência de baixa probabilidade aconteceu novamente, eles começaram a duvidar se realmente era uma probabilidade baixa. Aos olhos do público, quando um jogador profissional lutava contra um jogador normal, o profissional deveria vencer 10 em cada 10 vezes. Mas atualmente eles jogaram um total de 3 partidas e Doming perdeu 2 delas. Outra onda de vaias e gritos inundou o estádio. Neste momento, mesmo que Doming vencesse a próxima partida, ele não seria capaz de recuperar sua reputação. Para provar que essas 2 derrotas foram apenas um golpe de sorte, ele teria que vencer pelo menos 18 partidas consecutivas. Mas eles estavam no evento All-Star. Como eles poderiam ser autorizados a fazer isso? Pensando nisso, o humor de Doming caiu ainda mais em depressão. Mas ele não se atreveu a se distrair.
Se ele perdesse de novo, ele não seria mais capaz de mostrar o rosto. A bagunça completa de uma partida continuou. O palco mostrou a projeção e o apresentador só conseguiu ficar ali com a cara cheia de amargura. Ele já havia enviado outros funcionários para continuar incentivando Shen Gogu e ele constantemente olhava nessa direção. No final, ele viu Yeshil descer e após um breve olhar vazio, reconheceu-o como alguém que estava com as duas garotas e imediatamente foi recebê-lo. Vou chamá-la. Yeshil disse ao anfitrião. Obrigado. Obrigado. O anfitrião ficou tão emocionado que quase começou a chorar. Yeshil olhou em volta e apontou em uma direção. Posso subir por ali? O anfitrião olhou fixamente por um segundo antes de balançar a cabeça. Sim, você pode. Yeshil acenou com a cabeça e seguiu pelas bordas do palco até lá. O anfitrião observou Yeshil caminhar e então o anfitrião coçou a cabeça em dúvida. Por causa da projeção, todas as luzes foram apagadas para a partida. A pequena escada ali não podia ser vista na escuridão. Essa pessoa parecia estar bastante familiarizada com o palco. Embora no final das contas tenha vindo para salvar o evento, o anfitrião se acalmou e continuou atento à situação da partida. Desta vez, Doming realmente deu tudo de si e desmantelou completamente a estratégia de ataque aleatório de Tang Ho. Doming determinou cuidadosamente quais dos ataques aleatórios foram eficazes, quais foram erros e através disso, ele enviou contra-ataques ferozmente. A partida terminou muito rapidamente e o anfitrião calculou que seu salvador não conseguiria chegar a tempo. Mas se os dois descessem para conversar, não havia-se. Lágrimas escorreram pelo rosto do anfitrião. Os dois não desceram das plataformas e iniciaram uma nova partida. E desta vez, todo o público pôde ver que quem fez o desafio foi mais uma vez Doming e não o perdedor, Tang Ho. Tang Ho aceitou novamente o desafio de forma decisiva. Doming está realmente impaciente. Muitos dos profissionais estavam rindo. Eles sabiam o que Doming estava pensando. Ele estava impaciente para se apressar e vencer mais partidas para recuperar um pouco de seu rosto. Ele sabia que não havia tempo suficiente para negar completamente essas duas derrotas, mas não tinha escolha, ele só poderia fazer coisas assim. Usando os poucos minutos que tinha, ele tinha que vencer o máximo de partidas possível. Tang Ho mais uma vez usou sua antiga estratégia. O desejo de Doming de vencer agora finalmente atingiu seu auge. Ele controlou completamente a partida e nenhuma abertura apareceu nele. Ele atacou repetidamente, finalmente mostrando por que foi chamado de mestre da lâmina Berserk. Esta partida foi vencida ainda mais rápido que a anterior. Eles não saíram da partida e lutaram novamente. Quem iniciou o desafio foi Doming novamente. As vaias pararam e o público também percebeu o que Doming queria fazer. Ele só queria provar a si mesmo. Ele queria responder às vaias do público. Como jogador da casa, o público ainda apoiou Doming por dentro. Suas vaias poderiam ser consideradas um alerta para encorajá-lo. E os resultados finalmente apareceram. Suas vaias não foram à toa e o público ficou muito satisfeito. A próxima partida começou novamente. Mesmo que as duas partidas anteriores tenham terminado rapidamente, o fato de ser a sexta partida já era uma realidade. Como responsável pelo controle do evento, o anfitrião estava extremamente nervoso e pressionado. Seu capacete estava cheio de sons da equipe de bastidores para se apressar e resolver o problema. Quanto à equipe de transmissão, eles apenas foram direto para os anúncios. Mas como ele iria resolver isso? Ele passou por muitos problemas para encontrar uma maneira de derrubar Tang Ho, mas como ele poderia saber que o problema não estava do lado de Tang Ho, mas de Doming, que se recusou a desistir de provar seu valor depois de perder 2 vezes? Desamparado, o anfitrião só poderia correr novamente para os assentos dos jogadores profissionais e esperar que os jogadores do Sansara persuadissem Doming. Mas em seu coração, ele sentiu que não era provável. Os jogadores do Sansara definitivamente também não queriam que Doming perdesse prestígio e poderiam até apoiar suas ações atuais. Além disso, com as respostas lentas de Zhou Zekai, ele faria uma pergunta e depois pensaria a respeito por 1 minuto. Quando ele terminasse de pensar, a partida terminaria. O anfitrião correu para o lado de Sansara e com certeza todos cantarolavam como se fossem surdos e mudos. Neste momento Doming estava dando tudo de si. Com o adversário não fugindo e lutando de frente, as batalhas foram extremamente rápidas. As partidas duraram de 1 a 2 minutos. Assim que o anfitrião chegou aos assentos dos jogadores profissionais para dizer algumas palavras, a partida já havia terminado. O vencedor foi, mais uma vez, Doming e quem se recusou a descansar também foi Doming. 3 vitórias consecutivas, Doming contou. Quantas partidas ele precisou vencer? Ele não tinha uma contagem na cabeça. Ele simplesmente sabia que não haveria tempo suficiente para conseguir todos os fósforos de que precisava, então não se incomodou em pensar nisso. Vou continuar até que alguém me pare. Doming pensou e mais uma vez lançou um desafio. O outro lado aceitou naturalmente. O público soltou gritos de espanto. Quando essa confusão completa de batalha iria terminar? Assim que começaram, Doming imediatamente colocou toda a sua mente e corpo na partida. O anfitrião tentou ao máximo persuadir os membros do Sansara. No entanto, esses amigos de Doming expuseram claramente o acordo tácito de sua equipe. Seus pensamentos eram os mesmos de Doming, continue até que alguém os impeça. Mas aqueles que os impediriam definitivamente não seriam Sansara. Como resultado, todos procuraram atrasar ou ignorar o anfitrião. Num piscar de olhos, outra partida foi concluída. Doming venceu com sucesso 4 vezes consecutivas.
Depois de demonstrar a habilidade que um jogador profissional deveria ter, Tang Ho não teve chance. Domingue olhou em volta e, como não viu ninguém tentando detê-los, imediatamente lançou outro desafio. Tang Ho não hesitou e aceitou a próxima partida. Mas quando ela moveu o mouse, ela sentiu um arrepio. No instante em que ela estava prestes a clicar em aceitar, uma mão saiu do lado e pressionou sua mão. Tang Ho ficou surpresa, mas rapidamente conseguiu reconhecer a quem pertencia a mão. Isso é o suficiente. Yu Xiu ligou. Tang Ho levantou a cabeça, seu olhar determinado. Eu posso vencer. Yu Xiu acenou com a cabeça. Você pode vencer, mas ele também pode. Para cada 10 partidas que ele vencer, você vencerá uma. O que isso significa? Se você apenas quisesse provar que poderia vencer, você já o fez. Eu posso vencê-lo, Tang Ho disse. Você acha que pode vencê-lo? Yu Xiu riu. Acho que você está cometendo um grande mal-entendido. Em Glory, você não compete até o último jogador ficar de pé. Você compete até o último personagem ficar de pé. Mesmo que você continuasse jogando até que ele ficasse tão cansado que não tivesse como continuar, posso garantir que o número de vezes que ele vencerá será muito maior que o seu. No final será ele quem vencerá, não você. Tang Ho olhou fixamente. Ela olhou para aquele mago de batalha em sua tela e não disse nada por um longo tempo. E devo lembrá-lo de que entre os jogadores profissionais, existem muitos jogadores que são tão determinados e tenazes quanto você. Não despreze os outros. Yi Xiu o seguiu. A tela eletrônica ficou fixa assim. Anteriormente a partida sempre começava imediatamente, mas desta vez não houve resposta. Por que ela não está aceitando? Domingue estava muito impaciente. Atualmente o placar era de 5-2. Ele sentiu que não estava nem perto do suficiente. Ele ainda queria ganhar mais para provar seu valor. O que há de errado? Ela não pode continuar? Os profissionais não estavam mais rindo e discutiram entre si novamente. Para as outras equipes além do Sansara, eles não se importavam nem um pouco com o que Domingue estava sentindo. Eles queriam aproveitar esta oportunidade para ver o quão bom este novo jogador era. O único feliz foi o anfitrião. Ele calculou que o Salvador finalmente havia chegado e convenceu a menina a parar de brincar. Com isso, o anfitrião parou de incomodar os jogadores do Sansara e voltou correndo ao palco. Na tela, a interface do jogo de Tang Ho escureceu. Ela já havia saído do jogo. Tang Ho levantou-se e estava pronto para seguir Yi Xiu para fora da plataforma de jogo. Mas quem poderia imaginar que Domingue gritaria de repente do outro lado do palco? O que há de errado? Você não se atreve a lutar comigo? Era uma provocação que os profissionais costumavam usar, mas era um pouco excessivo dizer isso a um jogador normal. Embora para Domingue ele sentisse que não havia vencido o suficiente. Como o oponente não queria mais lutar, ele esperava que seu oponente dissesse que ela admitiu a derrota ou algo parecido. Não ouse? Estas não eram palavras do dicionário de Tang Ho. Ela imediatamente se virou para lutar, quando Yi Xiu calmamente ligou os alto-falantes da cabine. Que tal eu tentar? Yi Xiu disse. Todo o público entrou em alvoroço. De onde veio esse cara? Capítulo 327. Um verdadeiro especialista. Capítulo 327. Um verdadeiro especialista. O apresentador, que estava a meio caminho do palco, ouviu isso de repente e quase tropeçou. De repente, ele sentiu que havia deixado um lobo entrar em casa. A equipe de transmissão nos bastidores gritou de repente para ele. Porra, onde está a próxima pessoa? Apresse-se e leve-o ao palco. Já estamos transmitindo anúncios há 5 minutos. O apresentador quase rolou e rastejou até o palco, quando Domingue fez a pergunta que todos queriam saber. Quem é você? O jogador principal está cansado. Eu sou o substituto. Yi Xiu respondeu calmamente. O público riu. Eles estavam se perguntando se o anfitrião do evento havia enviado intencionalmente alguém engraçado. Neste momento, o anfitrião saltou para o palco. As luzes se acenderam e ele anunciou ofegante que o segundo desafiante aparecesse. O anfitrião queria se apressar e chegar ao segundo desafiante. Mesmo sabendo que a pessoa que acabará de subir parecia ser alguém que iria bagunçar as coisas, de qualquer forma, pelo menos deu um passo à frente. Como resultado, o segundo desafiante nem sequer recebeu uma salva de palmas educadas. As pessoas na plateia ainda estavam descrentes. Eles nem sabiam como esse cara subiu no palco. Todos os jogadores profissionais também tinham um grande ponto de interrogação acima deles. O evento All-Star deste ano se transformou em uma bagunça completa. Mesmo eles não sabiam o que aconteceria a seguir. Você está pronto? Yi Xiu disse. Você precisa fazer login primeiro. Domingue estava deprimido. Como as coisas já estavam assim, ele não desistiu. Não é como se ele pudesse chamar apenas aquela garota para sair. Isso seria muito vergonhoso. Oh, que pena, um segundo. Yi Xiu disse. O público então ouviu uma voz vinda da cabine. Dê-me o cartão da conta. Não precisa, eu vou. Não seja exigente. Apresse-se e dê para mim. Eu recuso. Pará. Todos no estádio ficaram estupefatos. Os alto-falantes da cabine foram desligados. Pará. Parecia que os alto-falantes haviam sido atingidos. Sons de luta transmitidos intermitentemente. Ah, um segundo para todos. Parece que nosso funcionário e nosso desafiante estão tendo problemas para trocar cartões de conta. Com a testa pingando de suor, o anfitrião falou bobagem. O público imediatamente vaiou em resposta. Talvez eu deva subir e verificar. O anfitrião murmurou. A interface do jogo finalmente apareceu nas telas eletrônicas. O Beton Magé finalmente fez login.
Que tipo de distribuição de habilidades é essa? Depois de ouvir isso, outro pará. E o alto-falante desligou novamente. Domingue sentiu que sua sorte estava realmente terrível hoje. Porque tudo isso aconteceu com ele. No momento em que ele estava irritado, o outro lado terminou o login e enviou um desafio. Domingue aceitou. Não importa quem fosse o adversário, ele não ousava ser descuidado novamente. Depois que os dois aceitaram a partida, os dois personagens apareceram no palco. Em uma extremidade do palco, o Blade Master de Domingue avançou. Com a forma como ele estava se sentindo, ele estava preparado para usar essa partida para desabafar sua raiva. Não importava quem você era. Domingue não iria mais jogar bem. Ele está vindo. Tang Ho lembrou Yishio. Entendi. Yishio disse. Ele ainda estava olhando para os equipamentos e habilidades de seu personagem. Com a habilidade de Yishio, uma rápida olhada foi suficiente para ele obter um esboço das estatísticas do Battle Magé. O mapa também não era grande. Quando ele terminou de procurar, o Blade Master de Domingue havia chegado. O Blade Master em execução iniciou com um Triple Slash para fechar ainda mais rápido com o Battle Magé de Yeshil. Tang Ho já havia encontrado esta iniciação diversas vezes. Não foi difícil lidar com isso, mas ela estava curiosa para saber o que Yeshil faria. Então ela viu que Yeshil não reagiu de forma alguma. Quando a primeira lâmina do corte triplo caiu, o mago de batalha de Yeshil ficou ali parado sem se mover. Mas quando a luz da lâmina diminuiu, nenhum único dano foi infligido. Domingue ficou surpreso. Ele não sabia se era coincidência ou se o oponente tinha visto completamente o alcance de seu ataque. Se seu oponente realmente tivesse percebido isso, ele então viu que o mago de batalha já havia dado um passo para o lado, sinalizando imediatamente para Domingue que não tinha sido uma coincidência. Com esse passo, o segundo ataque do Triple Slash não seria capaz de alcançá-lo. E quando este passo saiu, seu oponente levantou sua lança e atacou com um Sky Strike. Domingue estava preparado e interrompeu apressadamente a animação do Triple Slash, colocando um guarda para bloquear o Sky Strike. Mas quando ele moveu o mouse para levantar a espada, ele descobriu que o Sky Strike tinha vindo em um ângulo desagradável, fazendo com que sua guarda não fosse capaz de bloqueá-lo. Com certeza, o Sky Strike chegou antes que o guarda e o Blade Master de Domingue fossem lançados no ar. Tudo isso ocorreu em um instante. Os membros da audiência ainda não estavam prestando muita atenção, mas para aqueles que estavam nos assentos dos jogadores profissionais, seus olhos estavam bem abertos. Um único passo e um único Sky Strike lançaram Domingue no ar com precisão, enviando-o com um ataque desbloqueável. Um especialista. Muitos deles já estavam pensando nisso. Mas ainda era muito cedo para tirar uma conclusão apenas com isso. Sob essa surpresa, os profissionais deixaram de lado as brincadeiras e começaram a olhar seriamente para a partida. Domingue não estava sem opções no ar, ele foi muito sério ao jogar nesta partida. No ar, ele rapidamente ajustou sua posição. Uma Falling Light Blade foi usada para forçar seu personagem a cair, mas no instante em que atingiu o chão, não havia nada além de ar diante de seus olhos. O mago de batalha havia desaparecido. O público pôde ver muito claramente que no instante em que sua Falling Light Blade desceu, o Battle Magé circulou atrás dele. Mas os profissionais surpreendentemente descobriram que seus movimentos também haviam evitado a câmera do Blade Master, então Domingue não foi capaz de ver o que havia acontecido. Etapa de desaparecimento. Muitos deles deixaram escapar. Quem é esse cara? Muitos deles estavam olhando uns para os outros. 2 movimentos consecutivos de alto nível foram suficientes para verificar o status dessa pessoa como especialista. Muitos deles não prestavam mais atenção às projeções e passaram a olhar para as telas. É verdade que a projeção era linda, mas os espectadores tinham uma visão fixa. Isso significava basicamente que o ponto de vista deles estava fixo. Os profissionais precisavam ver de diversas perspectivas para entender a habilidade do segundo desafiante. Domingue também não era um novato. Depois de usar Falling Light Blade e não ver ninguém na sua frente, ele determinou que o oponente estava atrás dele. Ele imediatamente rolou para frente e girou 180 graus, enviando um Sword Draw ao mesmo tempo. Esses movimentos foram executados com extrema suavidade. O público estava prestes a aplaudir quando viu o mago de batalha avançar diagonalmente. Enfrentando o Sword Draw, parecia que ele certamente seria atingido por ele. Mas então eles observaram quando o Sword Draw passou por ele. Aproveitando o breve momento em que o Blade Master ainda estava terminando sua animação do Sword Draw, ele se aproximou e esfaqueou com um dente de dragão. O público ficou completamente estupefato. Falando nisso, os movimentos surpreendentes anteriores de Yeshil, Sky Strike e Vanishing Step, foram todos muito minuciosos. Com o nível de habilidade de um jogador normal, não foi fácil para eles verem o quão incríveis eram esses movimentos. Mas desta vez o Sword Draw foi completamente aberto. Isso ocorreu porque muitos deles conheciam a teoria por trás da mudança. A imagem da aura da espada atingindo-o era simplesmente uma pós-imagem. No instante em que o Sword Draw arcou através dele, ele não sofreria nenhum dano. No entanto, o momento para isso foi incrivelmente difícil. Se ele chegasse muito cedo, ele sofreria danos. Se chegasse tarde demais, mesmo que não fosse atingido, ele não teria chegado a tempo de chegar a Domingue enquanto ainda estava no meio da animação. E esse movimento difícil foi feito de forma imaculada pelo desafiante.
O Blade Master não teve tempo de reagir ao dente do dragão. Não que Domingue não quisesse se esquivar, era porque ele ainda estava atordoado pela animação final e não tinha como se mover. Os profissionais não foram os únicos a ver o brilhantismo de sua jogada. Exceto, eles ainda deveriam bater palmas? Suas duas mãos, que originalmente serviam como aplausos para o Sword Draw de Domingue, estavam todas suspensas no ar agora. O jogo do desafiante foi brilhante, mas ele ainda era o adversário de sua casa, então eles hesitaram um pouco em bater palmas. Embora, é claro, ainda haveria alguns que não se importaram e aplaudiram a jogada brilhante. Por exemplo, Shen Gogo. Ela não era fã do Sansara desde o início e sabia que quem estava jogando era Yeshil, então por que ela se importaria? Claro que ela o apoiaria. No momento em que Dragon Tooth disparou, Shen Gogo aplaudiu e aplaudiu como se Domingue tivesse sido morto. Depois de ser atingido pelo dente do dragão, o mestre das lâminas de Domingue ficou atordoado novamente. E o Shio seguiu com o Sky Strike. O Blade Master foi mais uma vez lançado no ar, mas sua Falling Light Blade ainda estava em recarga. Ele não tinha como usar o mesmo método para sair e só podia ajustar sua câmera apressadamente para ver o que o oponente faria. Mas quando ele tentou, não havia ninguém lá. Vanishing Step Domingue também percebeu neste momento. Ele quase teve vontade de chorar. Ele estava completamente consciente de que havia encontrado um adversário extremamente difícil. O que diabos foi isso com essa competição de desafio? O desafiante seguinte era inesperadamente forte e descobriu-se que ele estava tendo problemas para acompanhar. Alguém que sabia como usar o Vanishing Step a tal ponto obviamente não era outro novo jogador anormal. Desta vez ele enfrentou um verdadeiro especialista. Capítulo 328. Incapaz de revidar. Capítulo 328. Incapaz de revidar. Facada dupla. Palma de flor caindo. Balanço do círculo. Junto com essas habilidades voaram vários chazers de diferentes elementos. Eles voaram enrolados na lança com cores deslumbrantes. Quanto a Domingue, ele estava completamente indefeso contra esses ataques. Depois de ser atingido por essas habilidades de baixo nível, ele foi jogado no chão por um Circle Swing e atingido por vários artilheiros, imediatamente perdendo sua saúde por um pedaço. Quem é esse cara? Uma onda de pânico percorreu o coração de Domingue. Vanishing Step definitivamente não era uma técnica normal. Exigia uma vasta experiência como base. Alguém que não tivesse um conhecimento profundo do jogo não teria como alcançá-lo. Domingue não conseguiu nem determinar a que nível o passo de desaparecimento do desafiante havia alcançado, mas pelo menos ele já havia sido pego por ele 2 vezes. Se não tivesse sido apenas sorte e tivesse sido feito intencionalmente, então o passo de desaparecimento deste desafiante teria atingido um nível assustador. O adversário anterior era um jogador novo que nem sabia usar habilidades de alto nível, e agora ele estava lutando contra um especialista experiente que sabia como usar o Vanishing Step. Ele definitivamente não poderia ser descuidado. Domingue concentrou-se ainda mais. Mesmo que ainda fosse um show no evento All-Star, pelo que havia acontecido anteriormente, Domingue não poderia perder. Ele pressionou apressadamente uma tecla e seu Blade Master rolou para trás depois de tocar o chão. Ele não correu imediatamente para atacar, mas recuou e saltou para trás 2 vezes. Seu salto para trás fez parecer que ele estava fugindo. Domingue sabia que parecia um tanto vergonhoso e já podia ouvir algumas vaias da multidão. Porém, fugir era melhor do que perder. Domingue entendeu claramente que seu desafiante não era simples. Ele definitivamente não era o jogador normal como todos acreditavam que ele era. Avançar sem sentir a força do oponente foi uma ação muito imprudente. Ele foi apelidado de mestre da lâmina Berserk, mas o Berserk apontou para sua luta ousada e desenfreada, não para sua imprudência. Domingue sabia que ele era apenas um personagem intermediário na cena profissional. Era bem possível que houvesse um jogador profissional escondido na plateia. Quando lutou com Tank Hole, Domingue empregou mecânicos de nível profissional. Mas contra Yeshil, ele sentiu uma pressão enorme. Ele não tinha confiança em usar apenas a mecânica para vencer e agora estava usando táticas que conhecia. Recuar temporariamente, escapar do ímpeto do adversário e criar uma situação mais favorável era sua melhor opção no momento. Depois que Domingue fez esses movimentos, ele ganhou um pouco de desdém do público. Muitos dos jogadores na plateia tinham habilidades limitadas. Para técnicas de alto nível como Vanishing Step, não apenas eles, mas até mesmo os jogadores profissionais tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Em meio a essas vaias, os rostos dos jogadores profissionais ficaram cada vez mais sérios. Eles eram iguais a Domingue e achavam que esse desafiante não era comum. Alguns deles estavam até começando a olhar em volta para ver se algum deles havia escapado para se divertir. Mas quando pesquisaram, descobriram que todos os profissionais estavam sentados em seus respectivos lugares. Além de Domingue, não faltava mais ninguém. O que aconteceria a seguir? Todos estavam ansiosos por isso. Domingue optou por recuar, mas seu oponente, o segundo desafiante, optou por avançar. Sua lança tremeu e ele enviou outro dente de dragão. Esse desafiante claramente não era uma pessoa nova, mas agia da mesma forma que aquela garota e usava apenas habilidades de baixo nível. Alguns dos profissionais do Battle Magé perceberam que o Battle Magé não havia distribuído os pontos de habilidade normalmente. Talvez porque aquela garota não soubesse como usar habilidades de alto nível, ela havia maximizado as habilidades de baixo nível que conhecia bem e então, como ainda tinha pontos sobrando, ela os colocou em outras habilidades aleatoriamente.
Ao distribuir pontos de habilidade, o jogador não necessariamente buscava apenas mais dano. Por exemplo, se pegarmos a habilidade de baixo nível, Sky Strike, quanto maior o nível, maior será o efeito de arremesso. Para esta habilidade, quase ninguém colocou pontos nela para causar mais dano, mas sim para o efeito de controle de multidão. E quando as coisas chegaram ao nível profissional, essas pequenas diferenças importaram mais. Cada pessoa tinha um estilo de jogo diferente, então a quantidade necessária era diferente. Alguns jogadores podem achar que um Sky Strike de nível 7 teve um knock-up bom o suficiente, mas alguns podem achar que um Sky Strike de nível 9 não foi suficiente. Mas este mago de batalha, sejam ataques ou artilheiros, todas as habilidades de baixo nível foram maximizadas. Doming também não podia simplesmente ignorar essas habilidades de baixo nível. Ele não se atreveu a enfrentar força com força e então escolheu se esquivar. Como resultado, resultou uma cena um tanto histórica. O mestre da lâmina Berserk Doming não tomou a iniciativa de atacar, mas se esquivou, esperando por uma oportunidade. Como resultado, este cenário durou vários minutos. Doming inesperadamente não conseguiu encontrar uma oportunidade para contra-atacar e no final, foi reprimido pelos ataques de seu oponente. Neste momento, se o público ainda não conseguisse ver que esse desafiante não era comum, isso significaria que eles não entendiam Glória. Mesmo que fosse apenas um show e mesmo que Domingo deixasse ganhar intencionalmente, não deveria ir tão longe assim, onde ele estava apenas correndo como um ratinho. Isso foi um pouco embaraçoso. Por que Domingo não está reagindo? Os jogadores do Sansara que se davam bem com Domingo estavam tendo problemas para assistir e estavam muito preocupados com ele. É bom ser cauteloso, um jogador disse. Ele não pode revidar. Zou Zekai, que estava sentado na extremidade da sessão, falou de repente. O que? Todos olharam para Zou Zekai. Zou Zekai ergueu um pouco a cabeça e olhou atentamente para as telas, observando a cena de vários ângulos. Ele então disse após uma breve pausa, não há oportunidades sem oportunidades? Os profissionais que não conseguiram ver isso ficaram surpresos. Você está dizendo que Doming não quer revidar, mas ele não é capaz? Um jogador disse surpreso e imediatamente olhou para a partida com mais atenção. Uma gota de suor escorreu pelo seu rosto para Doming. Sem oportunidades. Isso significava que desta vez, Doming estava sendo completamente suprimido. Ele só tinha uma gota de suor escorrendo, mas e Doming? As mãos, a cabeça e até as costas de Doming estavam encharcadas de suor frio. No início, ele estava se esquivando e observando, na esperança de descobrir o caminho do seu oponente em uma abertura. Mas depois de alguns minutos, ele descobriu que não tinha escolha senão se esquivar. Cada vez que o adversário atacava, além de esquivar, ele não conseguia pensar em outro método para reagir. Os ataques do oponente foram implacáveis. Uma série contínua de habilidades de baixo nível, juntamente com ataques normais complexos misturados, continuaram a atacá-lo. De vez em quando, os artilheiros até voavam contra ele. Doming tentou ao máximo procurar uma abertura, mas simplesmente não havia nenhuma. Talvez sua habilidade simplesmente não fosse boa o suficiente. Em suma, na sua situação atual, esquivar-se assim já era a sua melhor opção. Mas ele não foi capaz de evitar tudo completamente. Ele sempre seria atingido por alguns ataques de vez em quando. O sangue que brotou dos golpes se espalhou ao longo de sua rota de fuga e parecia bastante horrível de se ver. Ele não poderia continuar assim. Ele teve que tentar lutar. Doming concluiu isso imediatamente. Ele decidiu que tentaria alguns métodos nos quais ainda não era muito bom. Assim que tomou a decisão, Doming imediatamente agiu. Ele executou um lunge e a ponta de sua lâmina emitiu 2 raios frios de luz. Meu Deus, aquele idiota! Como isso funcionaria? Nos assentos dos jogadores profissionais, Huang Xiaotian observou Doming tentar iniciar com um lunge e imediatamente suspirou. O Battle Magé então usou um Dragon Tooth, uma habilidade de baixo nível como lunge. O nível de habilidade do outro lado é maior. Mesmo que fossem iguais, Dragon Tooth tem mais prioridade sobre lunge. Usar lunge neste momento é apenas querer morrer. Huang Xiaotian tagarelou e os resultados foram exatamente como ele disse. Os 2 raios de luz fria do Blade Master de Doming desapareceram imediatamente e a lança do Battle Magé atravessou sua cabeça. A lança foi arrancada, junto com uma corrente de sangue. O Battle Magé não desperdiçou o breve atordoamento e encadeou alguns ataques antes de terminar com o Sky Strike. O Blade Master de Doming foi lançado. Incapaz de descobrir de onde vinham os ataques de seu oponente, ele sofreu mais combos, só que desta vez o oponente mudou de estratégia e finalizou com uma Falling Flower Palm. O Blade Master de Doming foi lançado voando. Ele imediatamente estabilizou sua câmera, mas então seu corpo tremeu de repente. Seu corpo bateu na parede e depois ricocheteou nela. Doming começou. Ele viu o mago de batalha à sua frente levantar a lança com as 2 mãos. A ponta de sua lança parecia ficar cada vez mais brilhante. Não é bom. Doming gritou em seu coração. Habilidade de mago de batalha nível 65. Dragão rompe as fileiras. Fim do vídeo.